Qualquer garota mataria pra ficar com esse cara. Essa até bateu no pai só pra não separá-los. Então por que todo mundo quer esse cara? Talvez porque ele é o único caçador do reino que derrotou um chefe de masmorra sem usar magia. Ou porque ele tem um bom coração, salvando até um cara que sempre zombava dele, ou talvez porque ele é ótimo na cama. Esse cara é Ash Hartz, o que o Império chamou de açougueiro depois que sua equipe parou uma invasão de masmorra, e ele sozinho derrubou mais de 200 monstros em uma noite. Ele se tornou o deus da espada. O que faz Ash ser um caçador brutal não é só a habilidade, é que o cara é inabalável. Ele foi pisoteado, humilhado, expulso do exército que salvou, e mesmo assim nunca baixou a cabeça. Então vamos começar essa história. Vamos lá. Nas bordas do Império Belgrante, uma família está prestes a se tornar jantar de lobo quando um cavaleiro aparece do nada e corta a besta ao meio. Esse cavaleiro é Ash, capitão da 13ª Unidade de Cavaleiros Imperiais. Ele diz à família para correr e enfrenta a luta sozinho. Ele leva um golpe por trás, desvia, crava sua espada no pescoço de um lobo gigante. Justo quando a luta parece acabar, aparece Python, uma cobra gigante. Ash quase vira lanche, mas a arqueira loira da equipe o salva com uma flecha no olho da besta. Ele usa o corpo da cobra como trampolim e corta o monstro ao meio. A multidão vai à loucura. A invasão de masmorra foi resolvida graças à Unidade 13, mas principalmente por Ash, que derrubou mais de 200 monstros sozinho e ganhou o apelido de Ash, o açougueiro. A vida não é fácil para ele, e ele sai todo feliz enquanto é aplaudido pela multidão. A garota loira, impressionada com a promoção do capitão, fica chocada quando ele diz que vai se casar. Mas o capitão diz que é impossível, pois não pode rejeitar Lady Lethe, a segunda filha da prestigiada casa de Lagan. O MC acha que ele está um pouco confuso com tudo isso, mas como só coisas boas acontecem, achou que teria uma vida maravilhosa. Até que 3 anos depois, a notícia que destrói qualquer homem de família, o divórcio, deixa o cara completamente abalado. Ele não entende por que estão se divorciando, já que fez tudo para agradá-la. Ele parou de fumar e beber e a encheu de presentes, mas a dama não quer nem ouvir e diz que está cansada de lidar com plebeus como ele. Além disso, ela se aproximou muito de um nobre da casa do conde. Mas como todo homem que se respeita, ele grita que a ama de verdade. Só que a nobre não acredita e diz que ele só quer se casar com ela por causa da família. E ele responde que só se casou porque o pai dela insistiu. A garota furiosa pergunta como ele se atreve a insultar seu pai e chama os guardas para jogá-lo para fora. Ash é arrastado pela sala e Lethe diz que nunca mais quer ver a cara dele. Ao andar pela cidade, o capitão acha muito estranho a família Lagan anunciar o fim de um casamento assim, quando encontra 2 soldados que dizem que seus superiores o esperam no quartel. O protagonista, com seu QI de mais de 5.000, percebe que é o cara que roubou sua garota. Mike Lebraub, seu oficial superior, é um garoto rico mimado que só está nessa posição por causa do prestígio da família. O que você está olhando? Nunca gostei da ideia de um plebeu como você receber um título de nobreza, e essa história de derrotar monstros não foi nada especial. Foi? Ash, lembrando tudo que ele e sua equipe fizeram para enfrentar a cobra gigante, agarra Mike pela gola, o joga contra a parede e recua diante do pequeno Mike, que ameaçou tirar seus amigos da unidade. Que isso? Faça algo, meu garoto. Você não é o massacrado? O oficial Mike, cheio de si, pergunta se ele entende a diferença entre eles agora, arranca o metal e o pisa. Dizendo que um plebeu como ele nunca terá a graça de um nobre, Mike continua ordenando que ele pegue suas coisas e saia até o final do dia. Onde quer que o MC vá, as pessoas fofocam. Chegando na sala de equipamentos, o atendente diz que a noite dos rumores chegou. Ash pergunta: que rumor? O rumor de que ele foi dispensado pela noiva por pressioná-la a fazer coisas pervertidas. Dizem que ele forçou Lady Lethe a realizar suas fantasias. Incapaz de aguentar mais, ela buscou a ajuda da família Librov, deixando Mike nervoso com toda a história e fazendo com que ele fosse demitido. O MC fica chocado com essa besteira, do lado de fora, socando a parede. Mike, seu filho da mãe, como você se atreve a inventar uma história dessas? Eu trabalhei tanto por isso e perdi tudo em um segundo. Quando aquela voz suave pergunta se ele realmente vai parar de ser um cavaleiro, essa garota loira é a única nobre da 13ª Unidade, Ulrika Erdevani. Ash diz que foi expulso. A loira pergunta por quê e diz que ainda quer que ele a guie, e o MC, lembrando do passado, pensa em quanto ela chorou quando entrou na unidade. O Rick chama a atenção do MC e diz que se ele quisesse agir como um bebê, deveria ter pedido a ela, e pergunta o que acontecerá com a unidade Janus se ele sair, deixando o MC sem palavras.
3 anos atrás, depois de dizimar a horda de monstros, a Ruiva reclama que todos lutaram desesperadamente, mas só o capitão recebeu uma recomendação. E o Grandão diz que é porque o Império não entende realmente os perigos das masmorras. Eles acham que é só derrotar alguns monstros pequenos. Como todo bom líder, Ash diz que todos protegeram a vila, e seus moradores são gratos, então devem se orgulhar, mesmo que os nobres não entendam. Então o Capitão Ash sugere que eles criem um nome para sua unidade, e pergunta se alguém tem uma sugestão. O Grandão sugere o nome Janus, o nome de um deus antigo com um rosto de cada lado da cabeça. Todos adoram a sugestão, e a partir daquele dia, eles seriam a unidade Janus. De volta ao presente, o MC diz que mesmo depois de sair, ainda fará parte da unidade, não importa onde esteja, e o Rika quer saber o que ele fará a partir de agora. Ele diz que já está cansado dos nobres imperiais, então vai para o exterior. Desesperada, ela diz que se ele for, então ela vai também. Mas Ash diz que ela não pode, que precisa ficar e proteger a unidade deles. A loira concorda e diz que se ela for fazer isso, então ele tem que escrever para ela assim que chegar lá. É uma promessa. E ela fica ali, assistindo o MC sair cheia de incertezas. Olha essa cara. Ela totalmente quer mimar o MC, e assim Ash perdeu tudo que conquistou, devolveu seu quase título de nobre e abandonou o nome da família Hart. Mas ele está triste? Muito pelo contrário. Ele se sente aliviado, como se finalmente estivesse livre de todo o peso que carregava, e assim partiu para o exterior. O trem, o ex-capitão pensa que já se passaram dias desde que deixou o Império Belgrado. Quando alguém o chama, perguntando se ele deixou uma revista, Ash diz que sim, e o velho com a bengala pergunta se é a primeira vez dele no reino de Rosebel. Surpreso, o MC pergunta como ele sabe, e o velho diz que é porque ele está agindo como um turista, olhando pela janela como se tudo fosse novo. Percebendo que se entregou, Ash diz que de onde vem, só ricos andam em trens mágicos. O velho diz com orgulho que isso é muito comum para o povo de Rosebel, pois eles são pioneiros em ferramentas mágicas. Rosebel é constantemente ameaçada por monstros de masmorras, e a única coisa que poderia derrotá-los era a magia. Por causa disso, surgiu a pesquisa mágica, que levou ao desenvolvimento de ferramentas mágicas feitas de restos de monstros. Graças a essas ferramentas, a vida de todos melhorou e o reino se tornou próspero, sendo conhecido em todo o mundo como uma superpotência mágica. Ash pensa que, por o Império menosprezar as masmorras, eles ficam para trás em relação à magia. Ao chegar na estação, um mordomo já está esperando na porta para pegar o velho. Ele se despede de Ash, desejando-lhe boas-vindas ao reino de Rosebel. Caminhando pelas ruas, uma mulher passa correndo em desespero. Ash nota algo vindo em sua direção, e então, bam, ela colide com ele. Logo atrás da garota, 3 extras destinados a apanhar-a estão perseguindo-a. Como sempre, um capanga feliz em um beco sem saída, pensando que vai conseguir algo. Tremendo, ela acha que é o fim. O MC aparece para cobrar o aluguel. Os capangas dizem ao MC para se mandar, e ele retruca, dizendo que ela parece bem abalada e que eles deveriam deixá-la em paz. Cala a boca, diz a vítima número 1, se preparando para um soco. Um rápido desvio, e o soco atinge apenas o ar, então um punho atinge o estômago do coitado, que se dobra na frente de seus parceiros. As vítimas 2 e 3 avançam em busca de vingança, desferindo uma série de ataques, mas Ash desvia de tudo, pensando que, como esperado de uma cidade de masmorras, dá para perceber pelos movimentos deles que estão acostumados a lutar. Pisando em cima da vítima 2, ele é lançado longe. Percebendo que um extra não pode vencer o MC, a vítima número 3 entra em pânico, apenas para levar um soco bem na cara. E assim, os 3 capangas foram colocados para dormir sem nem cansar o ex-capitão. Um dos capangas se levanta, pegando sua grande espada, e diz que nunca vai perdoá-lo, saltando em direção ao capitão. Já chega! Grita o cara que age como se fosse o árbitro da luta. E por mais inacreditável que pareça, a luta realmente parou. Não posso mais fechar os olhos para isso. Além disso, não há como um amador vencer um cavaleiro, especialmente se ele for um dos melhores do Império. Certo, Ash Hartz, este é Balé Baron, o Cavaleiro do Reino. No passado, durante as partidas entre o Império e o Reino, Ash e Bael se enfrentaram muitas vezes, terminando empatados em número de vitórias. Mudando de cena, os dois brindam ao reencontro, e Bael pergunta por que ele veio ao reino. Então Ash conta a ele tudo o que aconteceu com ele no Império. Bael diz que ele deveria tentar começar uma nova vida lá, e sugere que ele se torne um caçador de masmorras. Ash não tem ideia do que é isso, e o árbitro explica que é um trabalho onde você caça monstros em masmorras, pega as pedras mágicas dos corpos deles e as vende na associação de caçadores. E fazendo isso, ele terá dinheiro suficiente para viver confortavelmente. Do nada, um soldado entra dizendo que há uma emergência, uma infestação de monstros. O soldado diz que fez um pedido à associação de caçadores, mas não sabe quantos conseguiram reunir. Então Baron convida Ash para lutar ao lado deles. Ash pensa que isso pode levar a uma quebra de masmorras e concorda em ajudar.
Chegando à associação de caçadores, Bell Baron imediatamente pede os detalhes, e a recepcionista diz que houve um surto anormal de macacos azuis nos andares inferiores, cerca de 300 deles, e pergunta quem é esse jovem. Bale diz que é amigo dele, e a recepcionista fica preocupada porque ele não é um cavaleiro. Mas Bale a tranquiliza, dizendo que não precisa se preocupar, porque o garoto é fera, e todos vão para a entrada do segundo calabouço. Enquanto se prepara, Ash diz que prefere usar uma espada grande, então Bael diz para ele usar aquela espada, já que é mágica. Ash pergunta o que tem de diferente em relação a uma espada normal. Baron diz para ele inserir a pedra mágica, e explica que ela tem habilidades especiais. Ao inserir a pedra, a espada começa a emitir luz, e Bael diz que isso é uma aura que aumenta seu poder de corte várias vezes. E é assim que pedras mágicas são combinadas com armas mágicas para ativar várias habilidades. Agora que terminaram de se preparar, eles entram no calabouço, passando facilmente pelo primeiro, segundo e terceiro andares. Uma barricada foi montada na entrada do quarto andar para atrasar os monstros, mas essa portinha de papelão é bem resistente, e quase segurou a horda por um segundo, que avança em direção aos caçadores. Bale, discípulo de Sherlock Holmes, avisa a todos que o ponto fraco deles é a cabeça. Quando o primeiro macaco gigante ataca, o MC, achando que o macaco é muito lento, solta uma risadinha, cortando-o em 3 pedaços. Os extras ficam sem palavras com a força bruta do protagonista, que se impressiona com sua espada, que corta como manteiga. Aaron, controlando e vendo outro macaco, pergunta se Ash gostou da espada. Ele responde que com uma espada assim, nem precisa mirar no ponto fraco, testando sua teoria no próximo macaco que aparece. O monstro cai sem conseguir fazer nada, agonizando antes de sua derrota iminente. Quando de repente lança um ataque surpresa, o bicho realmente é forte, mas Ash, que nunca abaixa a guarda, consegue se defender e imediatamente vai atacar outro animal. Ataque por trás, golpe de espada. Bale, que parece nem estar se esforçando, diz que a pele dessa besta vai render bom dinheiro porque é usada para fazer roupas de inverno para nobres. Os 2 caçadores que ainda não fizeram nada continuam impressionados, já que esses monstros não são fracos, enquanto Ash e Bale continuam, transformando esses macacos em peças de Lego. É muito fácil fazer parte dessa equipe. Apenas 2 pessoas estão trabalhando. Os caçadores perguntam quem é o amigo de Bale, e o que está de armadura diz que ele é nada menos que Ash, o massacre. O cavaleiro que parou a quebra do calabouço, derrubando 200 monstros, os 2 ficam atônitos, e o que está de armadura continua falando, dizendo que se ele está no nível do Capitão Bael, isso significa que ele tem a habilidade de uma das 10 espadas do reino, o maior título da Ordem dos Cavaleiros. Tirando o capacete, ele acrescenta que Ash é uma inspiração para todos, enquanto os desocupados apenas ficam lá assistindo à luta. Ash e Bale percebem que ficaram mais fortes, um kill após o outro, e finalmente acaba. Os 3 idiotas que nem tentaram ajudar não conseguem acreditar que derrotaram 300 macacos azuis sozinhos. Hora de receber o pagamento. Quero saber como vão dividir essa quantia. 600 mil filas. Depois de saber que caçadores de elite ganham isso com frequência, Ash decide se tornar um caçador. Vários dias depois, a carta prometida chega, e quando a loira vê que é do capitão, decide que vai visitá-lo, se sentindo feliz ao ver que o capitão está bem, e rapidamente esconde a carta ao ouvir pessoas se aproximando. Finalmente aprendemos os nomes dos outros membros da unidade. O grandão se chama Will, e a ruiva é Mirai. O Rick pergunta se eles já terminaram o treinamento, e a ruiva diz que não é a mesma coisa sem o capitão. Então o Rika diz que o capitão se tornou um caçador no reino de Rosebel. Ele está ganhando a vida caçando criaturas mágicas. Mirai pergunta se caçadores ganham bem, e o Rika responde que ele não parece estar passando fome. E Will diz que parece muito melhor do que ser alvo de preconceito. Além disso, eles são zombados só por fazer parte da Unidade 13. Então o Rick diz que vai parar de ser cavaleiro para seguir Ash. Depois disso, Will diz que também vai deixar os cavaleiros para seguir o negócio da família. Como vai ser chato lá sem eles, Miri também decide parar de ser cavaleiro e se tornar caçadora. A loira não gostou nada de ouvir isso. Ela queria ficar sozinha com o MC. Você é esperta. Miri pergunta em que parte do reino ele está. E o Rick, que não é boba, mente dizendo que está na primeira cidade de masmorras. A ruiva ingênua pede para irem juntos, para não cair em sua própria armadilha. O Rick recusa, dizendo que vai falar com a família, e assim termina o Esquadrão 13 na Associação de Caçadores. Ash chega para se registrar, deixando a recepcionista bem feliz por ter um homem forte e bonito se juntando a eles. E aqui é revelado que essa garota se chama M.A., e ela mal pode esperar para trabalhar com o MC. Finalizando a papelada, ele recebe sua licença, que deve ser mostrada ao funcionário ao entrar e sair de uma masmorra. A explica que se alguém não voltar, eles enviam uma equipe de busca e continua explicando que tudo que ele obtiver dos monstros deve ser entregue à associação. Além disso, caçadores não podem renunciar à cidadania para evitar que informações sobre masmorras vazem para outros países. Ouvindo isso, nosso garoto pergunta sobre viajar, e a garota diz que é melhor evitar. Droga. O MC saiu de um inferno para outro.
Você realmente não tem sorte. Depois de ter todos os seus direitos tirados, nossa recepcionista dá boas-vindas a Ash. Ele agradece e diz que fará o seu melhor. Mais uma vez na entrada da segunda masmorra, Ash se registra com um funcionário que o deixa passar, esbarrando em um cara que estava apenas passando. Acontece que o cara é legal. Ele até se desculpa com o nosso MC. Normalmente, nesses manhwas, eles só encontram idiotas. Vendo a marca no cartão, ele percebe que Ash é um iniciante, dá alguns conselhos amigáveis, dizendo que se um cara fraco como ele não quer morrer, é melhor ficar quieto nos andares inferiores. O idiota sai rindo, enquanto o MC se pergunta qual é o problema daquele cara. Pronto para começar sua vida como caçador, Ash entra. Pensando que desta vez terá tempo para explorar, ele encontra dois jovens caçadores que estão pescando slimes com um pedaço de cenoura. Você joga a cenoura no lago e atrai o slime. E assim que o pequeno idiota sai, você finaliza com um único soco, queimando uma pequena pedra mágica. Eles realmente pegaram um slime. O protagonista diz que os monstros ali não parecem muito, e o garoto de cabelo tigela diz que se ele confia em suas habilidades, deve ir para o 10º andar. O rei do capitalismo de cabelo tigela cobra por informações que o MC nem pediu. O tolo se deixa enganar e vai para os andares inferiores, respirando pesado, com um olhar assustado, e vemos o cara legal de antes em apuros com sua equipe. Enquanto isso, o MC avança para o 4º andar, surpreso com a masmorra, que tem um campo e um céu mesmo estando subterrânea. Um som vem da grama. Era um coelhinho fofo que ataca o MC, levando um golpe nas costas. Esse foi o primeiro de muitos, o estudioso. Ash vai verificar que tipo de monstro é, vê que é um coelho com chifres, tão criativo, e no livro ele vê que os materiais valiosos são o chifre e a pedra mágica. Colocando seu sustento na pequena bolsa, ele vê que não vale muito, então não faz sentido perder tempo ali. Quando nota um exército atrás dele, corre pela sua vida. O MC continua se movendo de andar em andar. Sua exploração continua bem pacífica até que finalmente chega ao 13º andar, ouvindo gritos. O protagonista corre para ajudar e se depara com um grupo cercado por esqueletos. Ash se lembra do vagabundo que se depara com seu fim, mas o MC é um bom cara e vai para o resgate, bloqueando o ataque e perguntando se estão bem. O vagabundo diz que sim, enquanto Ash se assusta com a pilha de ossos, chutando as costelas, despedaçando o inimigo, que continua sedento por batalha. Ash deduz que a cabeça é o ponto fraco, assim como com os macacos, e desce o martelo. Um pouco cansado, ele enxuga o suor, a pedra mágica levita, e o guerreiro está pronto para a batalha. Ash percebe que está encrencado. Você não pode matar os mortos. Quando a garota diz que ele só precisa tirar a pedra mágica do coração, Ash vê a pedra. Os esqueletos atacam de novo. Com o movimento, os braços se quebram. Avançando, Ash ataca a parte dura, arrancando sem piedade e esmagando com as mãos, acabando com o saco de ossos de uma vez por todas. Vendo que funcionou, Ash diz que vai ser fácil. Ele derruba um com a espada, despedaça outro e continua derrubando mais 5 até que todos estejam derrotados. Os 3 pirralhos ingratos agradecem pela ajuda. A pequena ruiva reconhece Ash e pede desculpas por ter zombado dele antes, explicando que foram mais fundo do que o normal porque o calabouço estava calmo devido ao recente surto de monstros. Enquanto estavam explorando, um esqueleto surgiu das sombras, ferindo Sammy, que os protegeu. Eles tentaram lutar, mas não tiveram a menor chance. Dando uma rápida olhada, o MC diz que a ferida é grave, e se continuar assim, ele está acabado. Mais barulhos ecoam pelo calabouço. Outra horda de monstros aparece. Ash se prepara. Olhando para trás, ele pensa que estão ferrados. Quando a garota diz para ele ter cuidado, virando-se com toda a força, o protagonista vê uma enxurrada de monstros bem na sua frente, derrubando o primeiro, que se regenera rapidamente. Ash percebe que se não destruir a pedra, não há como escapar. Ele diz para o peso morto correr enquanto ele cuida de tudo. Golpe de espada, chute no peito. Demais monstros para acertar e pouco tempo para mirar no ponto fraco. Cercado, ele pensa que está ferrado e se pergunta o que fazer, lembrando que ganhou um brinde do vendedor quando foi comprar seu equipamento. Granada de fumaça, perfeita para retiradas estratégicas. Ele procura desesperadamente até finalmente encontrar, jogando com toda a força bem na cara do esqueleto. Isso, cara, acho que não era assim que se usava isso. Fumaça por toda parte e Ash torcendo para que funcione. Os esqueletos começam a parar de se mover. Os extras já veem um raio de esperança. Ash diz para pararem de perder tempo e saírem de lá. Então todos correm sem olhar para trás. Depois de uma sessão de cardio, eles param para descansar. Ash percebe pelo rosto do amigo que ele realmente não está bem e começa a dar primeiros socorros. Ele faz Sammy beber uma poção, que aparentemente funciona muito rápido porque a hemorragia já está diminuindo. A pequena ruiva, cujo nome ainda não sabemos, leva Sammy para a cidade e chama um médico. Sammy é levado em uma maca, e o MC pensa que o trabalho está feito e que agora é com os médicos. Os caçadores pedem desculpas e dizem que vão recompensá-lo, mas Ash diz para não se preocuparem, já que é normal que pessoas da mesma profissão se ajudem.
Uma hora depois, preocupados com Sammy, eles vão ver o médico que diz que se não fosse pela poção, ele teria morrido, mas não pôde fazer nada para salvar seu braço direito. Seus companheiros dizem que está tudo bem desde que ele esteja vivo, e comentam que se ele desistir de ser caçador, podem arranjar um trabalho que ele consiga fazer com apenas um braço. Ouvindo essas palavras, Ash se sente invejoso e pensa em seus companheiros de equipe, se perguntando como estão. Um mês depois, os vagabundos que não fizeram nada na primeira incursão ao calabouço, a com os macacos azuis, perguntam se Ash realmente não vai se juntar a nenhum grupo e o convidam para se juntar ao deles. Mas o MC diz que está bem sozinho. Então o careca diz que ouviu que Ash foi convidado para se juntar ao Cavaleiro Dourado, e Ash diz que sim. O Capitão Kyle o convidou. O cara do topete acrescenta que eles são uma das melhores equipes, assim como eles. Mudando de assunto, ele diz que um monstro nomeado foi avistado no 14º andar. Ash pergunta o que é isso, e o cara do topete diz que é um monstro raro que aparece de vez em quando nas masmorras. Parece que desta vez o monstro é um Dullahan, e ele avisa Ash para ter cuidado, pois os nomeados não são brincadeira. O MC se vira, surpreso com o acolchoado de alta qualidade da própria Ulrike, chamada assim por Ash e seus companheiros, que sorri e diz que veio só para vê-lo. À beira do lago, a ex-capitã pergunta por que ela veio a Roosevelt, e ela responde que veio por causa dele, deixando o garoto confuso. Tomando seu café, o MC continua perguntando como ela conseguiu a permissão da família, já que ela é de uma família de barões. Ruka, toda inocente, responde que cortou laços com eles. Depois de dizer ao pai que viria a Roosevelt, ele disse que só aceitaria se ela o derrotasse, então ela o venceu sem piedade. E agora ela diz ao nosso MC que decidiu se tornar uma caçadora e ficar ao seu lado para sempre. Nosso garoto, que não esperava esse ataque surpresa, fica vermelho, mas o ataque não para por aí. Ela continua dizendo que pode ser tanto caçadora quanto esposa. O tolo que ainda não percebeu a dica pensa que se ela tivesse sentimentos por ele, ele também com certeza se apaixonaria. No entanto, o trauma do garoto não é pequeno, e fugindo do poderoso avanço de Uruka, sim, essa garota veio para vencer. Segurando as mãos do nosso MC, ela diz que, ao contrário daquela mulher horrível que destruiu nosso pequeno protagonista, ela nunca o deixará. Ela jura isso por sua própria vida. Elevando o nível de seu ataque, Uruka diz que esperará o tempo que for necessário até que ele resolva essas questões. O MC, que nunca tinha chegado tão longe antes, começa a tremer e se pergunta se Uruka sempre foi esse tipo de garota. Logo, ele tenta arranjar uma desculpa para sair, e a loira imediatamente o segue. Ele tenta fugir, mas é seguido novamente. Ele acha tudo isso muito estranho, mas continua em direção ao seu quarto. Ainda achando estranho, ele abre a porta, entra no quarto. Agora que resistiu a todos os avanços, está prestes a enfrentar o ultimato. Ash nota as coisas dela no quarto e se pergunta como. Querendo mostrar ao capitão o quão séria ela é, a garota tranca a porta e se joga sobre ele, dizendo que a partir de agora ficarão juntos para sempre. Nosso parceiro, fiel às suas convicções, dá tudo de si para resistir à tentação. Na manhã seguinte, Ash acorda com essa fofura ao seu lado, cheio de orgulho por ter resistido a noite toda e perdido uma batalha que já havia vencido. Assim que ela acorda, Uruka segura as mãos do protagonista e diz que ele se aguentou bem, mas não por medo. Ela não está tentando apressar as coisas e que um dia definitivamente fará com que ele a toque. Então pede para ele se apressar, porque também precisa ir à Associação de Caçadores para conseguir uma licença. Bem, ele pensa que se isso continuar vai acabar com insônia. Chegando à guilda, Ash chama a atenção dos ciumentos, incluindo May, que sente o perigo representado por um rival tão poderoso. Furiosa, ela vai pegar a papelada da licença, enquanto o idiota do MC se pergunta se há algo de errado com ela. Então Yurika diz que percebeu que tinha sentimentos pelo protagonista e deu um pequeno aviso. May volta e joga a licença na mesa, dizendo que não vai perder. As duas se encaram, enquanto o protagonista fica parado como um idiota. Então Ash a chama para a masmorra. Na entrada, o capitão apresenta a masmorra e diz que com as habilidades dela, eles estariam bem mesmo nos andares inferiores. Já no 10º andar, Ash mostra a ela o grupo de macacos azuis e pede que ela tente lutar contra eles. Com toda a coragem do mundo, ela enfrenta os chimpanzés de frente, puxando seu arco e disparando na testa do primeiro. Ash, como se não tivesse visto isso 15.000 vezes antes, fica impressionado. Puxando outra flecha, ela se prepara para um triplo abate, eliminando os monstros restantes. Jesh fica impressionado com o quanto ela melhorou, e como ainda restavam alguns fracos, ele manda que ela lute corpo a corpo. Ela saca sua facinha e desmonta a cabeça de um dos azuis, sobrando apenas um. Salta, gira e dá uma massagem na coluna. A protagonista acha que ela também é impressionante no combate corpo a corpo, e parece que continuaram treinando bem mesmo depois que ele saiu. Ele se sente orgulhoso. Ao sair do calabouço, Ash elogia Iruka, dizendo que ela melhorou muito e que amanhã vão desafiar o 13º andar. Como o MC nunca tem descanso, um jovem desesperado o chama.
O garoto, exausto, diz que um Dullahan apareceu. Na guilda, vemos o trauma nos olhos da pobre garota que parece ter encontrado o Dullahan no 14º andar, onde mais de 10 pessoas foram mortas e apenas ela escapou viva. Ash quer saber o que aconteceu, e a jovem diz que coisas voaram do nada, e em um instante, todos estavam mortos. O ex-capitão queria saber mais sobre a enorme espada do monstro, mas o trauma era grande demais para a garota abalada, que não estava em condições de responder. May diz que precisam recuperar os corpos para analisar os cortes e obter mais informações. Ash diz que isso parece difícil, e May responde que se não souberem como a besta luta, não conseguirão formar uma equipe para derrotá-la. A protagonista quer saber se os nomeados são realmente tão fortes. Quando a recepcionista diz que o macaco que apareceu há 3 anos precisou de todos os melhores caçadores para ser derrotado, ela diz que a associação enviará uma equipe para recuperar os corpos, mas precisarão de uma escolta. O jovem diz que é muito arriscado, pois podem encontrar o monstro gigante, mas May diz que não será um problema se os caras forem fortes. Ash, lembrando do covarde que quase morreu para os mortos-vivos, diz que ele vai se juntar à escolta. No dia seguinte, na base em frente ao calabouço, o MC diz que o objetivo é o 14º andar, e que se encontrarem o Dullahan, devem correr, pois os corpos são a prioridade. Os soldados riem e dizem que provavelmente conseguiriam aguentar o monstro gigante. Enquanto isso, a protagonista diz a Iruka que será perigoso, e ela pode esperar lá se quiser. A loira irritada diz que também pode lutar, e não vai atrapalhar. E assim a equipe de Ocel parte para o trabalho. Chegando no primeiro andar, pequenos esqueletos, Ash escolhe Picate, que derrota ambos com um choque elétrico, impressionando a todos que pensam em deixar todo o trabalho duro para ela a partir de agora. Gritando, todos correm para ver o que é. Chegando na cena, um cavaleiro sem cabeça, se exibindo como se fosse o dono do lugar, prepara o golpe final, que desce com toda a força, derrubando o caçador. Aura brilhando, o medo. Medo em seus olhos. Eles se perguntam que arma é aquela que derreteu as espadas e armaduras do caçador. Ash não tem ideia de como derrotar um monstro assim. O cavaleiro se vira, e todos com medo pensam em recuar. Mas Ash percebe que não estão sendo perseguidos. O nomeado aponta sua espada para Ash, que nota algo estranho. Ele está seguindo a etiqueta dos duelos entre cavaleiros. O Dullahan espera até que Ash saque sua espada, e nesse momento, o MC pensa que será uma batalha honrosa contra um inimigo poderoso. Sentindo medo, sabendo que tudo poderia acabar com um único movimento, com um tremor nervoso, ele sorri. Essa era uma sensação que não experimentava desde que se tornou um caçador. O MC ansioso por uma luta é interrompido por Iruka, que o lembra da prioridade. Decepcionado, ele guarda sua espada e sai correndo, deixando-o sem cabeça para trás. Fugindo, Ash percebe que está sorrindo e mal consegue se conter, mesmo sabendo que poderia ser morto. Está morrendo de vontade de enfrentar aquele monstro 1 a 1. Depois de escurecer, a garota loira foi tomar seu banho diário, mas enquanto isso, o protagonista esperou e não parecia muito bem. Quando estavam na guilda, a recepcionista se assustou com uma espada em chamas. Disseram a ela que não havia como derrotá-la, então a garota achou melhor ir atrás dos corpos primeiro. Infelizmente, eles não conseguiram nem chamar os cavaleiros para ajudar, então o protagonista perguntou se realmente não podiam fazer nada apenas com os caçadores. Nesse caso, May perguntou se ele conseguiria subjugar o Dullahan, o que o deixou muito abalado. Imediatamente, a garota loira puxou sua manga, sinalizando que não era uma boa ideia. Por isso, o herói disse que precisaria de um tempo para responder. Depois de mais um banho, Ash comentou que tinha algo para falar com Orica. Na verdade, ele queria lutar contra o inimigo, pois não era uma missão, mas uma obrigação. Ash disse isso esperando o pior, mas a garota apenas apertou sua bochecha e disse que não havia como não ir com ele. Quando a enchente aconteceu no Império, o garoto disse que poderia morrer, mas mesmo assim a loira disse que iria também. Ash tenta objetar, mas não adianta. A garota já tinha dito que não ia deixar seu superior e queria que eles fizessem planos para algo depois que vencessem. Ash sugere comer em um restaurante chique, mas a garota pensa e diz que vai querer uma recompensa. E sobre essa recompensa, ela faz o herói prometer. No dia seguinte, eles foram fazer os preparativos. Um ferreiro sugeriu um escudo à prova de fogo, mas era muito pesado. Ash acha que a melhor forma é focar na velocidade, mas até sua armadura pega fogo. Nesse caso, o ferreiro diz que qualquer coisa que derreta é descartável, mas isso acaba sendo uma alternativa. No 13º andar, o monstro parecia estar apenas esperando por seus visitantes. Os corpos ao redor parecem ainda mais numerosos. Nesse caso, o protagonista tira algo de sua mochila e se prepara até estar pronto. Então ele diz à loira para dar cobertura. Enquanto ele vai para frente, ela fica observando a retaguarda e imediatamente dispara uma flecha poderosa, mas o monstro a desvia facilmente. Nosso herói salta para um ataque direto, então suas espadas se chocam. Por enquanto, o monstro nem ativa o fogo, apenas o pressiona com pura força bruta, e isso já é problemático. A garota loira continua atirando, mas não consegue acertar uma única vez. Finalmente, os dois recuam um pouco até que o protagonista percebe que o inimigo está brincando com eles.
Nesse caso, o herói desafia o inimigo a continuar lutando, e como um verdadeiro cavaleiro, o monstro aceita o desafio. Os dois apontam suas espadas e se encaram, mesmo que um deles não tenha cabeça. Então o protagonista tomou a iniciativa de atacar. Parecia que seu ataque funcionou, mas a lâmina foi desviada, para azar do garoto. Além disso, ele foi jogado para trás, então Ash pede à sua companheira para esperar um pouco. Na verdade, isso não parecia um monstro, pois tudo nele era de um cavaleiro treinado. Só para garantir, o protagonista se apresenta como um cavaleiro imperial, e surpreendentemente, o monstro responde fazendo a saudação do cavaleiro do reino de Rosebel. Ficou claro que não era brincadeira, então o protagonista avisou que lutaria 1 a 1. Infelizmente, Ash nem sabe o nome verdadeiro do cavaleiro, mas diz que fará o mundo lembrar de sua força. Então ele avança a toda velocidade, desferindo o primeiro corte na armadura, causando algum dano. Ash continua atacando sem parar, tentando romper o ferro para que o inimigo recue, mas ele se retira com uma fissura no peito. Esse foi o primeiro sinal de que a vitória era possível. Então, entendendo que Dullahan cravou sua espada no chão e finalmente começou a liberar o poder de fogo que causou tanto terror, o tempo de brincadeiras deu lugar ao início da luta real, então Ash teria que encontrar uma saída. O protagonista se queima um pouco com o fogo, então precisa jogar sua armadura no chão. Mesmo assim, aquele monstro continua avançando com tudo que tem. O herói se defende da espada flamejante, mas sua arma derreteu. Sem como se defender, o fim parecia certo. A loira gritou de medo, mas o protagonista soltou uma risada. Nesse momento, ele conseguiu puxar outra espada de algum lugar aleatório. Nem o cavaleiro sem cabeça entendeu. Ele não esperava que o garoto viesse preparado. Ele tinha uma mochila mágica, então podia puxar várias armas de dentro. Nesse caso, ou o inimigo teria que queimar todas as espadas primeiro, ou o protagonista o finalizaria antes disso. Os dois se jogam na batalha. Tudo parece equilibrado, e as espadas são frágeis como esperado. Mesmo assim, o herói consegue desferir alguns golpes. Ele continua desviando dos ataques de fogo e até leva um direto na defesa. Naturalmente, outra espada quebra, e ele recua, jogando a arma fora. Infelizmente, só restavam 4, e ele lançou a primeira no cavaleiro sem cabeça, sem efeito. Ash avança com mais 2 em mãos, então o monstro prepara um ataque poderoso e lança uma explosão de fogo contra o garoto. Tudo acontece de repente e explode sem dar chance de reação. A loira grita em desespero ao ver a figura do herói nas chamas. Mas, por um milagre do destino, ele conseguiu se defender com as armas. Então, restava apenas uma, e com essa última, ele teria que fazer história. Seria seu maior desafio até agora, especialmente quando o monstro preparou e lançou outra explosão de fogo. A única opção de Ash era pular sobre isso e tentar acabar com tudo, e por pura sorte, dessa vez ele desferiu um golpe sólido. Ele atingiu o cristal do chefe da masmorra. Imediatamente o monstro é jogado para trás, e luta para se manter em pé. Mesmo assim, o protagonista não destruiu o cristal completamente. Seria esse o fim do garoto? Esse não era um monstro comum, e para deixar isso claro, ele ofereceu sua espada nas mãos do oponente. Obviamente, o herói aceitou, então o cavaleiro ficou parado, como se estivesse apenas esperando para ser derrotado. A verdade é que, se ele fosse humano, aquele ataque o teria matado. Assim, o Cavaleiro Negro reconheceu sua derrota com honra e enfrentou o próximo ataque de frente, um ataque que finalmente destruiu o núcleo e trouxe essa batalha difícil ao fim. Naquela noite na guilda, a notícia chegou às pessoas que estavam lá, e o grupo anunciou com sorrisos. Todos já esperavam isso dele. A recepcionista não queria que Ash mostrasse nenhum tesouro até os cavaleiros chegarem. A garota convocou o Lord Bael e preparou a maior sala. Ash, no entanto, acha estranho que estejam tão ansiosos. Depois de algum tempo, o Lorde chega para inspecionar os materiais. Isso porque materiais nomeados são muito preciosos. De qualquer forma, a loira pede para ver pelo menos um. Então, o protagonista escolheu a armadura e a espada. Um avaliador dá uma olhada mais de perto e diz que o item é genuíno. A armadura é valiosa, mas a espada vale muito mais, especialmente por ser uma espada mágica. No entanto, nem mesmo o avaliador sabia disso. No começo, parece que eles não acreditam, afinal. Esta é uma arma mágica que não precisa de pedra mágica, e esta é apenas a 5ª vez que uma assim é encontrada no reino. Obviamente, o protagonista será bem pago por isso. No entanto, ele pede aos apaixonados que escrevam um relatório sobre o que aconteceu. É necessário porque os materiais vão para um instituto de pesquisa. E quanto a qual instituto é, dizem que é uma organização da família real do reino de Rosebel que busca criar armas poderosas. A propósito, o Lorde pergunta como era o cavaleiro sem cabeça. Então, o protagonista responde que ele era, sem dúvida, um cavaleiro. Só pela armadura, dá pra ver que ele tinha ligação com o equipamento antigo do reino, mas não era para um humano se tornar um monstro. Ash estava tão empolgado que queria saber o nome real dele, e disse que o inimigo era muito forte. Provavelmente, ele foi um excelente cavaleiro do reino. De qualquer forma, a recepcionista adorou a notícia. Os dois saíram da guilda prontos para relaxar um pouco, mas uma multidão já os esperava para fazer uma grande festa.
Mais tarde, os dois pombinhos foram à festa com os amigos e brindaram felizes. A partir de agora, Ash é uma celebridade para todos, o que é melhor do que antes. Enfim, o cara com o topete pergunta se eles já têm um nome de grupo, mas o herói começa a pensar, lembra dos amigos e tem uma boa ideia. Afinal, eles já tinham decidido isso anos atrás. Mas os outros não entendem muito bem, então o herói diz que eles fazem parte do esquadrão de Anice. Um tempo depois, no metrô, uma garota finalmente chega e admite que pegar o trem não é tão ruim. É a primeira vez dela na cidade das masmorras, e por acaso, ela quer encontrar os heróis assim que chegar. A ideia dela é se tornar uma caçadora e ganhar muito dinheiro com os dois. Assim, ela poderia comprar o que quisesse. Ela chega na associação animada e deixa alguns homens empolgados também. Afinal, ela é muito bonita e eles são oportunistas. Enfim, a ruiva diz à recepcionista que está procurando alguém. Ela menciona o nome do Ash, mas inesperadamente não há ninguém registrado com esse nome. O que aconteceu é que a ruiva acabou nesta cidade por causa da Uruka, e aparentemente ela mentiu sobre onde estava para ficar sozinha com o herói. A garota não ia deixar seu plano de se tornar milionária ir por água abaixo. Além deste lugar, havia também uma cidade ao norte e uma a oeste com associações de caçadores. Então, ela teria que continuar procurando, mas lembrou que só tinha um pouco de dinheiro, e isso não seria suficiente para andar de trem à vontade. Nesse caso, quando os homens de antes ouviram que ela estava sem grana, se aproximaram e ofereceram uma troca por algo especial, mas a garota não se assustou e deu um soco forte na cara de um cara. E logo depois, um golpe ainda mais forte em um gordinho que ficou de fora da briga. Ela basicamente destrói todo mundo. O líder do grupo fica furioso, mas não consegue se vingar. Por outro lado, a garota lança outro ataque e dessa vez pisa com força no rosto dele, finalizando o serviço, já bem irritada. Até a recepcionista fica impressionada. Como ouviu que a garota precisa de dinheiro, sugere que ela se torne uma caçadora, então ela aceita a ideia de juntar uma grana para ir atrás do herói. Enquanto isso, 2 dias após a última batalha, Ash é parado por Bael, que diz que está escoltando os itens dos cavaleiros para a capital. Além disso, ele chama Ash e diz que havia uma inscrição na armadura. Aparentemente, ele era um membro dos Cavaleiros Reais que nunca voltou de uma masmorra anos atrás. Isso pode ter algo a ver com o aparecimento dos monstros das masmorras, mas isso é algo que o Instituto de Pesquisa terá que descobrir. Finalmente, a recompensa está chegando, e enquanto isso, o casal vai para a associação. O problema é que eles nunca esperaram que ao chegarem lá, receberiam 5 milhões em compensação. Basicamente, 2 milhões e 500 mil para cada um. Além disso, foram nomeados caçadores exclusivos da cidade. Isso é uma grande conquista porque vem com muitos privilégios. A recepcionista espera que eles mantenham um bom trabalho. À noite, enquanto tomam um drink, o herói pensa em como deve usar aquele dinheiro. Enquanto isso, sua companheira sai do banho chamando pelo herói e o abraça por trás, perguntando se ele esqueceu da recompensa. Ash diz que não esqueceu, então ela pede para ele chegar mais perto. Como um verdadeiro homem, Ash se aproxima mais dela. Então Uruka envolve os braços ao redor dele e joga o sortudo na cama. Jesh fica vermelho de vergonha, mas Uruka abre os braços e apoia a cabeça no braço dele. Afinal, a recompensa que ela queria era dormir assim a partir de agora, se ele não se importar, claro. Ela sabia que isso poderia ser um pouco decepcionante, mas o protagonista respeita seu desejo e a abraça, dizendo que ela é muito importante para ele. Os dois compartilham um momento muito doce juntos. Uma semana após a subjugação do Cavaleiro Sem Cabeça, os dois começam a vida juntos como caçadores do Esquadrão Janus. Lidar com os guerreiros esqueléticos no 15º andar já havia se tornado fácil, então agora eles teriam que ir para o 16º e, claro, se aprofundar ainda mais naquele calabouço. Ao contrário dos outros andares, ele fica impressionado porque parece um campo aberto. É ridiculamente enorme. Isso faz você pensar que calabouços são um mistério. No entanto, um monstro aparece imediatamente, não dando tempo para conversar. Um pássaro-monstro vem voando em direção a eles. O protagonista se prepara de imediato e consegue derrubá-lo facilmente. Outro parece se assustar. Ele lança um monte de penas em direção ao herói. As penas caem perto dele, mas o monstro não erra porque elas explodem ao atingir o chão. Parece que o monstro pode usar magia. Ele grita como um homem em desespero. Ash se coloca na frente da loira, mas uma garota ri da situação e avança, dizendo que essa é a chance deles. Então, ela avança pelos pássaros até chegar ao chefe. A garota balança sua espada, e com isso, o monstro cai morto. Claro, ninguém consegue acreditar, mas além dela, há também um grupo de guerreiros. Nesse grupo, há um arqueiro, que finaliza os pássaros com um único tiro. Há uma espadachim muito poderosa e um guerreiro que também não fica atrás. Todos eles são bastante impressionantes. Não é que eles não se conhecessem. Ash agradece a Tanya pela ajuda, mas ela o beija na bochecha sem nem pedir permissão, e bem na frente da loira, para piorar. Tiania sussurra que faria qualquer coisa por ele. Então, a terceira roda separa os pombinhos e dá uma boa bronca no protagonista. Só então ela pergunta quem é essa pessoa que está tentando conquistar a Ara do nada.
Algum tempo depois daquela cena, a garota de cabelo azul se apresenta como Tiania Sandor. Ela é a beleza do grupo chamado Espada dos Deuses, uma nobre que se tornou caçadora. Ela tinha acabado de voltar de sua casa de família precisamente por causa do rumor sobre o herói e o cavaleiro. Uraka fica irritada que a outra garota não está impressionada, mas na visão do protagonista, ela também deveria ser capaz de fazer o que eles fizeram. De qualquer forma, Tanya diz que se tornou caçadora para fazer seu nome. Quanto a como eles se conhecem, o protagonista explica que recusou uma tentativa de recrutamento antes, mas a garota ainda não desistiu. A oferta é boa porque se eles caçassem juntos, seria muito mais seguro, e Ash também poderia fazer o que quisesse com aquele corpo dela. Uruka se levanta da mesa imediatamente, e Tanya ainda não entende o que há de errado com aquele acordo. De qualquer forma, Ash se levanta e sai para ir ao banheiro. Quando finalmente estão sozinhas, Uruka ameaça sua rival de morte. Tanya percebe que a companheira de Ash está com ciúmes, mas inesperadamente, ela diz que além do herói, ela também a quer. Na verdade, todos os membros do grupo dela tinham os mesmos direitos, mesmo que não admitissem, mas a nobre admite que é do tipo que valoriza o prazer tanto quanto a honra. Apesar de tudo, a loira diz que não vai perder para outra garota. Então a de cabelo azul chama as garçonetes com cervejas e começa um tipo de competição de bebida. O protagonista ficou no meio disso, enquanto a loira e a nobre competiam para ver quem bebia mais. Ash chega a um ponto em que precisa intervir. Ele diz que já chega por hoje, então a nobre traz sua proposta de novo, mas o herói recusa. Nesse caso, ela apenas se despede. O protagonista termina o dia levando sua companheira para casa, que mal consegue falar direito, exceto por coisas como "não vou deixar ninguém te tirar de mim". Mas Ash já sabe muito bem disso. No dia seguinte, pedem ao herói para falar mais sobre o monstro sem cabeça. Um homem mais velho cumprimenta o herói e sua companheira, querendo saber tudo sobre sua força, quanto tempo durou a luta, qual mão era dominante, sua velocidade e até seu cheiro. Tudo parece muito estranho, já que o homem nem tinha dito seu nome. Nesse caso, ele se apresenta como Edgar Bailuna, diretor do Instituto de Pesquisa. E para acrescentar ao título, ele também é um marquês. Indo direto ao ponto, ele viu a armadura e quer mais detalhes sobre a história. Ash percebe que ele tem uma energia incrível. De qualquer forma, agora que ele disse tudo, acende um fogo com sua magia só para acender um cigarro. Mas magia nunca foi algo comum, então um cara assim só poderia ser um conjurador. Algum tempo passa após essa conversa, e o protagonista acaba contando tudo o que sabe sobre Dullahan. Tanto que até o velho fica satisfeito, achando que concorda com a ideia de que o monstro já foi humano. Então o protagonista pergunta se isso pode realmente acontecer. Na verdade, antes de vir aqui, o velho tinha chegado ao 14º andar do calabouço. Ele deu uma olhada na área onde o monstro foi encontrado, e quando acendeu a lanterna, encontrou não apenas um, mas vários esqueletos, e todos pareciam ser cavaleiros do reino fundidos nas paredes. Aparentemente, aqueles cavaleiros eram aliados de Dullahan. Então Edgar pergunta se eles conhecem o conceito de essência mágica. Disse que é uma energia bruta que os magos usam, e que é abundante em calabouços. Quando uma espada normal é exposta a essa essência por muitos anos, pode se tornar uma espada mágica. E pela mesma lógica, um corpo poderia se tornar um monstro. No entanto, na visão do velho, isso era uma ideia empolgante porque revelava mistérios. A loira pergunta se o velho foi lá sozinho, mas claro, ele foi com seu aluno Sérgio e os outros guardas. Falando nele, o jovem entra com um pé na porta, tudo porque o marquês tem o hábito de aparecer sem avisar. O aluno também queria saber sobre o cavaleiro sem cabeça, mas quando se trata de calabouços, ele sempre faz o que quer. Ash acabou de ouvir como as espadas mágicas são criadas, mas Bael não ia contar nem mesmo ao herói. De qualquer forma, Edgar diz que vai seguir com o plano. Então, primeiro, o homem loiro pede a Uruka para vir à associação no dia seguinte, deixando o casal bem confuso. No dia seguinte, o protagonista vai junto para fazer companhia. Então, enquanto esperam, de repente chega um cara com cabelo sedoso, que é o líder da guilda Night Gold, chamado Kyle. Além dele, a equipe Big Claw também aparece, e aquela garota pervertida. Todos foram chamados pela mesma pessoa. Então parece que eles vão ter uma grande missão para a loira. Vai ser difícil trabalhar junto com uma rival. Finalmente, os responsáveis por convocar todos chegam. Kyle pergunta por que chamaram todos os melhores caçadores. Como já sabem, os monstros têm aparecido muito. Houve um incidente com o gorila e o cavaleiro, mas nos últimos anos, monstros nomeados só apareceram na Cidade 2. Para evitar mais problemas, decidiram investigar, reunindo os melhores para ajudar a resolver isso. Para explicar melhor, Bale também quer enviar a Ordem dos Cavaleiros. Tudo iria para o 20º andar, o mais profundo, mas pelo menos a associação vai preparar os materiais e suprimentos necessários. Tiania pergunta se é obrigada a participar. Então, o homem loiro explica que, como é para o Instituto de Pesquisa, é uma ordem real com tantas pessoas talentosas. Quase parece que será fácil, no entanto. O homem loiro pergunta até onde já foram, e infelizmente apenas aquela destruidora de lares chegou ao 18º andar.
Enquanto o protagonista chegou ao 16º, essa conquista ainda é importante, mas o maior problema estava no 10º andar. Até cavaleiros com armas mágicas foram varridos de lá. Isso porque também há um monstro nomeado lá, mais forte que todos os outros, e o nome da criatura é Rei Lagarto. No dia seguinte, a loira coloca um morango na boca do protagonista, deixando-o constrangido. Ela assume o papel de cuidadora. O herói aceita, dizendo que está delicioso, mas de repente, o clima muda porque um monte de cavaleiros chega. Os preparativos já começaram porque faltam apenas 3 dias até a operação. Tudo que a garota consegue pensar é se eles ficarão bem. Pensando nisso, ele já havia economizado uma boa quantia desde que saiu do Império, então pensou em comprar uma casa com um belo jardim. Eles poderiam aproveitar muito lá. Mas Ash diz que até ela deve querer ficar sozinha às vezes. Pensando nisso, a garota entende a dica. Parecia até que ela não gostava. Mas, na verdade, não tinha como ela não ficar feliz. No dia da grande operação, alguns cavaleiros se depararam e admiraram abertamente o grupo das garotas pervertidas. Depois disso, o mesmo aconteceu com o de Kyle. Os caras musculosos receberam mais elogios, e finalmente, o grupo do protagonista que derrotou o cavaleiro. A formação estava perfeita para vencer. Para os formados, já era humilhante ter que trabalhar junto com caçadores. Então, ao ouvir que os caras musculosos vieram confrontá-los, o protagonista grita para pararem, mas seus amigos começam a se gabar até das façanhas do herói. Ash precisa intervir para lembrá-los de que são camaradas, mas os cavaleiros zombam dele na cara. A rivalidade entre os grupos esquenta ainda mais, e não demora para que um dos arrogantes saque a espada e venha atrás do nosso herói em busca de briga. Felizmente, o protagonista não tem esse nome à toa, então, mesmo que não queira, ele acerta um joelho na boca do idiota, fazendo-o recuar com alguns dentes a menos. O cavaleiro até elogia as habilidades do protagonista, mas ele não consegue desferir outro golpe. Por outro lado, nosso herói acerta outro chute bem no meio do rosto dele. Desta vez, o cara é arrastado pelo chão como lixo. Em uma tentativa de contornar o problema, os cavaleiros usam uma pedra mágica na espada, que aumenta seu poder destrutivo. Ash até pergunta se eles realmente querem levar as coisas tão longe, mas então alguém chega ordenando que todos fiquem parados. É nada menos que o Marquês Olano, seu líder, que chega enquanto os repreende e também dá um soco na cabeça de cada um deles. O protagonista pergunta quem é essa pessoa, então o homem loiro anuncia que ele é o comandante dos cavaleiros reais da capital. Ele usa uma espada de vento mágica e é o cavaleiro mais forte do reino, algo que causa uma boa impressão. Olano pede desculpas por seus subordinados. Ele explica que precisará da força de todos para esta missão. Então, o clima volta ao normal. Ele também elogia as habilidades do herói e vai para a linha de frente. Claro, ele exala a pressão de um verdadeiro cavaleiro, e finalmente, a marcha para a missão começa. É no 14º andar que tudo começa. Os cavaleiros ficam na frente enquanto os caçadores ficam atrás, e o protagonista está no fundo. Não deve haver dificuldade em chegar ao 16º. No entanto, de repente alguém chamou a garota loira na frente. Era Edgar, desesperado, que até assustou o grupo do herói. Os 3 correram juntos imediatamente. Ele já havia mencionado a parede dos cavaleiros antes, mas agora o lugar era apenas uma parede. Não havia dúvida. Este era o lugar. Então, só há uma explicação lógica. A masmorra está constantemente mudando. Paredes aparecem e desaparecem sozinhas. E como ele pensou, as masmorras realmente são fascinantes. Finalmente, a exploração continua para o 16º andar. Uma explosão acontece lá. Inimigos chegam do céu, e os caçadores se preparam para proteger os companheiros que não são guerreiros. O monstro voador lança várias penas duras como lâminas, quase atingindo os camaradas musculosos, mas isso acaba sendo a chance do grupo do protagonista. Uruka dispara uma flecha que atinge a asa direita do monstro, então ele cai, e o protagonista já se move para acabar com ele. Então, com a espada levantada, o jovem faz apenas um ataque para terminar a luta. O plano foi um sucesso, mas mesmo assim, eles não iam parar por aí. A mulher loira agradece a todos pelo bom trabalho, especialmente ao homem loiro. Depois de tudo isso, o comandante também chega, então o grupo do herói se apresenta. Por causa do excelente trabalho, o cavaleiro diz que vai se lembrar deles, e depois vai embora. Eles estavam muito nervosos, mas Olano é um homem que julga os outros com consciência. Até o próprio Bale sabia que os dois eram bons, então é hora de ir para o 17º andar. Esta será a primeira vez do grupo lá, mas o pervertido avisa que eles precisarão ter cuidado porque há monstros além do que podem enfrentar. No 17º andar, Uruka nota a água do lago borbulhando. Ash, por outro lado, não presta muita atenção, então de repente, um enorme monstro jacaré aparece. O protagonista reage com um golpe sólido. No entanto, a lâmina não perfura a carapaça. Isso porque este monstro é na verdade um homem lagarto. Suas escamas são mais duras que ferro, e para piorar, vários outros da mesma espécie aparecem. Parece que ele chamou reforços, então os arqueiros se preparam. O homem loiro ordena que disparem, mas as flechas que vêm voando apenas ricocheteiam em suas cabeças como pedras. Começar uma batalha agora é inevitável, e para piorar, ao lado daquele arrogante de antes,
um monstro aparece bem na frente dele, e ele não é rápido o suficiente para desviar de uma mordida. Depois disso, ele agarra o cavaleiro pela perna, pretendendo arrastá-lo para o rio. Ash avança imediatamente. A garota de cabelo azul avisa que o pescoço é o ponto fraco, então o herói vai com tudo, ataca o interior da garganta, mandando a besta direto para o túmulo. Ash leva o cavaleiro e o entrega ao suporte médico. Por isso, o jovem se desculpa pelo que fez antes, mas por enquanto não presta muita atenção, pois precisa se juntar aos outros para lutar. Um deles aparece por trás do protagonista, fazendo com que ele tenha que segurá-lo com uma mão. Além das escalas duras, eles têm ataques fortes. Mas naquele momento, Edgar pede para todos recuarem e começa a conjurar um feitiço de relâmpago. Então ele libera essa magia em toda aquela quantidade de jacarés, deixando-os incapazes de se mover. Para o grupo, os magos são realmente aterrorizantes. O problema é que ele usou um feitiço que estava guardando. De qualquer forma, a partir daí, já é o 18º andar. Antes disso, foi acordado que alguns descansariam, e apenas uma unidade de elite avançaria, e o grupo do protagonista está nessa unidade junto com o grupo da deusa da espada. Elano mesmo os recomendou após ver a última batalha, e os que não vão estão se sentindo bastante confiantes. Então, o Esquadrão Jana entende seu papel. Ao descer para o 18º andar, o lugar também é um campo aberto. A garota de cabelo azul avisa que lá também há homens lagarto. No entanto, ela aponta algo. Ao contrário dos outros, eles têm cabanas e uma rede de organização civilizada. Os monstros vivem em grupos como se tivessem inteligência. Eles percebem a chegada dos intrusos e parecem mais soldados do que os anteriores. Infelizmente, não poderão avançar sem derrubá-los. Então, para proteger os caçadores, o líder dos cavaleiros ordena que seu esquadrão de lanças mágicas lance um ataque coordenado. Eles começam a perfurar os monstros rapidamente. Em resposta, um lagarto infla o pescoço e lança uma bola de fogo em um guerreiro. Ele até consegue se defender com um escudo, mas não faz sentido que isso seja magia. O escudo começa a derreter com o calor, mesmo tendo sido feito com a tecnologia de ponta do reino. Nesse caso, o líder dos cavaleiros diz que também lutará. Vários lagartos se lançam contra ele. No entanto, o homem usa sua espada mágica e libera um corte de vento em todos eles. Os inimigos ficam desesperados, mas não há como parar Olano, que continua mandando muitos outros para o céu. Essas são as verdadeiras habilidades dos mais fortes e o que dá sentido ao título das 10 espadas do reino. Ash fica até intimidado, mas Bale se anima e leva mais soldados para ajudar. Ele cobre as costas do companheiro, mas inesperadamente, Ash também vem salvar a loira. Eles tinham concordado que o herói ficaria de fora, mas ele não queria. Ruka é outro que toma uma atitude, e o mesmo acontece com o grupo dos pervertidos. Nesse caso, Bael desiste de insistir e inicia uma formação com a loira. No final, todos os monstros foram aniquilados, trazendo uma bela vitória para os humanos, mas o protagonista nota algo no meio de tudo e se agacha para olhar. Fica claro no momento em que toca que o sangue do monstro é mais parecido com o dos humanos. Normalmente, o sangue deles é roxo por causa das toxinas, e os caçadores se envenenam com isso. Além disso, todas as partes do corpo desaparecem com a decomposição, mas o corpo do Homem-Lagarto do 18º andar que Tanya trouxe nunca desapareceu. Além disso, parece que não há toxinas no sangue. Mas por enquanto, a razão para tudo isso é um mistério. O grupo vai até o acampamento dos monstros. Lá, as camas são feitas de grama e há mesas de trabalho para fazer armas. Tudo indica que eles têm alguma inteligência. Mas, em vez de medo, os pesquisadores ficam animados, o que é bem estranho. A loira fala com o herói de novo, entregando uma espada com pedras mágicas, a mesma que ele usou da última vez. Mas a loira diz para usá-la apenas no 19º andar, e até o líder dos cavaleiros conta com eles, então o grupo vai dar o seu melhor. No 19º andar, também é possível encontrar um acampamento de lagartos, mas ainda mais organizado. O número deles definitivamente ultrapassa 200, e no meio de tudo, parece haver algum tipo de líder. Mas não há muito o que especular, pois ele sai da cabana sozinho e se revela com um rugido muito alto. Este é o Rei Lagarto que parece um dragão, e obviamente, ele também parece ser muito forte. Ash até solta um sorriso, mas logo se dá um tapa no rosto para voltar à realidade. De qualquer forma, o monstro mostra que está prestes a começar a atacar. Ele avança contra os soldados da linha de frente e salta muito alto com sua lança. Então, o lagarto desce esmagando tudo. Os outros cavaleiros fazem o seu melhor tentando atacar aquele mutante de frente, mas o problema é que seus ataques estão sendo repelidos, e pior, eles são despedaçados quando o inimigo contra-ataca. Os outros lagartos também ganham vantagem sobre os humanos. Chega a um ponto em que eles começam a ser pressionados. Por isso, Olinio avança para tentar fazer algo. Ele até chega à posição do chefe e recebe um ataque direcionado à sua cabeça. A magia do vento ajuda muito na defesa, e também ajuda a arrastar o monstro pelo chão. Claro, o lagarto fica irritado, mas agora ele iria enfrentar um oponente à altura. O grupo do protagonista cuida de uma gangue de lagartos. Ele queria ir ajudar os outros, mas ainda havia vários para derrotar, então não tem escolha a não ser ficar.
Pelo menos o protagonista tenta fazer isso rapidamente. Quando os lagartos estão prestes a disparar outra rajada, ele desvia das tentativas e chega bem perto até conseguir cortar os espertinhos ao meio. O último, por sua vez, infla o pescoço e solta uma bola de fogo sólida. Então, o protagonista pega o corpo de um monstro e usa como escudo para não ser queimado. Depois disso, ele chuta brutalmente o mesmo corpo em direção ao outro. Ele reúne toda a força que tem e avança furiosamente, atropelando um lagarto distraído. O problema é que, mesmo assim, ainda há muito mais de uma dúzia sobrando, então é difícil pensar em uma estratégia para sair de lá ileso. Na batalha principal, as coisas já não parecem boas. O lagarto desce com um golpe poderoso sobre o cavaleiro, mas ele definitivamente não quer perder. A segunda coisa que o lagarto faz é rachar o chão, e de alguma forma o cavaleiro fica cansado. Em momentos como esses, há poucas coisas a fazer. O protagonista vê a situação de longe e grita que vai ajudar. Ele avista uma lança no chão, então diz à loira para disparar todas as flechas explosivas contra o monstro. Ele obedece ao comando imediatamente e começa com 3 nas costas do idiota. Todas explodem como planejado, então o protagonista pega a lança e também a lança com toda a sua força. Ele crava a arma bem nas costas do monstro, fazendo com que o monstro preste mais atenção nele. Isso também não parece estar funcionando, mas se o monstro tem inteligência, o herói faz um gesto provocador, acreditando que conseguirá provocá-lo. No momento em que o monstro vê o gesto, ele corre loucamente para defender sua honra. Como não conseguem se aproximar, farão com que ele se aproxime. O pensamento rápido de Ash salvou Alano, então essa era a chance de Edgar fazer algo. Enquanto o monstro ataca o protagonista, ele desvia e ataca como pode. Mas mesmo uma espada mágica não causa dano algum, e o lagarto já está chegando a uma distância muito perigosa. Ash consegue desviar por sorte. Mesmo assim, o lagarto gira 360 graus e desce com um golpe de machado sobre o protagonista. Ele é arrastado longe, mas não precisa mais lutar, pois Olano diz para o garoto se afastar. Com um feitiço de Lord Edgar pronto, esse problema pode finalmente acabar. O monstro recebe o impacto de frente. É impossível entender o que aconteceu, mas no final, ele ainda consegue ficar de pé, apesar de estar queimado. Edgar não sabe o que fazer, mas o herói não hesita e vem por trás cravando a espada nas costas do monstro. Ele é lançado longe após essa ousadia, e infelizmente, perde a espada. Nesse caso, o cavaleiro joga a sua, e Ash consegue pegá-la no ar. Esta é a espada mágica do vento, que com certeza pode cortar o lagarto ao meio. Então, finalmente, o protagonista coloca tudo o que tem e desata um ataque devastador. Naquele momento, não havia uma única pessoa que não estivesse impressionada. Até os cavaleiros viram com essa vitória. Todos celebraram aos pés do herói. Com o rei morto, havia pouco a fazer. Os cavaleiros foram acabar com os subordinados e, claro, conseguiram vencer também em poucos minutos. Quando tudo acabou, a loira pula em cima do herói. Até os mais velhos acham que estão perdendo para a nova geração. No início, ele era membro do reino, mas foi expulso por alguns problemas. Mesmo que quem fez isso fosse um tolo, foi bom para o país, então Olano pensou em acolhê-lo e trazê-lo para os cavaleiros. Mas, claro, ele não quer forçá-lo, especialmente porque sabe que alguém talentoso sempre consegue se destacar por conta própria. No final, um cientista chega gritando sobre uma descoberta e leva Edgar para ver o que é, onde basicamente encontraram um ninho com ovos de bebês. Aparentemente, os lagartos estavam se reproduzindo através de ovos. A teoria mais aceita até agora era que os monstros eram gerados do nada em masmorras, então uma descoberta de gestação como essa era surreal. Voltando à batalha, Olano continua os preparativos para o próximo andar. Ash retorna com a espada do cavaleiro, agradecendo muito pela ajuda. Os dois se elogiam pela última batalha. Olano explica que tem um problema cardíaco que o deixa paralisado às vezes, e para ele, falhar em momentos críticos por causa disso é uma piada. De qualquer forma, Olano dá uma poção para aliviar a dor do herói. Eles falam sobre como Ash desconfia dos nobres. O cavaleiro explica que suas ações chegarão aos ouvidos deles e que eles enviarão propostas como casamento. Então ele só quer confirmar se o protagonista também deseja se tornar um ou viver como caçador até morrer. Pelas palavras do cavaleiro, Ash entende o sentimento por trás delas, mas diz que só há uma mulher no mundo com quem ele quer estar, então nunca poderia se envolver nesse jogo de casamentos arranjados ou vassalagem. Olano tenta explicar que o reino pratica a poligamia, mas Ash ainda prefere evitar isso. É por isso que Olano pergunta sobre se tornar um nobre por conta própria, mas Ash acha que seu destino é ganhar o pão diário com a espada. No final, Olano respeita os sentimentos de Ash. Era até melhor para um bom cavaleiro se concentrar em lutar em vez de política, mas ele ainda entregou uma adaga que representava sua família marquês. Carregá-la é prova de sua proteção, e Olano faz questão de dizer que é apenas um símbolo de agradecimento pela ajuda de Ash. Então os dois apertam as mãos em concordância. Algum tempo depois, o grupo segue para o 10º andar. Lá, o lugar parece ser apenas uma sala escura. Eles ficam muito confusos com isso, mas logo Ash encontra um mural com algo escrito. O cientista pede permissão e diz que isso é uma escrita antiga. Por antiga, ela se refere aos contos de fadas da Era dos Deuses e dos Servos.
Essas histórias têm pouca credibilidade, mas uma civilização antiga definitivamente existiu. A garota tenta, mas não consegue ler muito. A garota explica que coisas assim existem pelo continente, mas ainda não as entendem. Ela se tornou estudiosa por causa do interesse em civilizações antigas. O problema é que, enquanto falava, o chão abaixo dela quebrou. A queda livre começou, e foi por isso que o protagonista tentou ajudar usando seu corpo para parar a queda dela. Ele pergunta se a garota está bem, e de cima, a loira pergunta se os dois estão. O velho também se preocupa com os dois, mas a garota explica que deve haver um artefato ali. Imediatamente, o velho desce para olhar mais de perto. Ele encontra algo que parece tecnológico. Pode ser um artefato mágico antigo que é ativado puxando uma alavanca. Então, a alavanca é puxada, um flash forte aparece e uma sala diferente de tudo no calabouço é descoberta. Isso realmente era um dispositivo de ativação. Aparentemente, havia um truque para entrar ali, mas a coisa mais estranha era uma tela, pois você podia passar o braço por ela como um holograma. Esse tipo de tecnologia não existe neste mundo, muito menos fadas para projetar uma imagem. O velho acha que isso é uma ferramenta mágica que transmite energia. Quando foi ativado antes, a energia se espalhou pelo chão, acendendo lâmpadas e tudo mais. Desde a última investigação, tudo ficou mais claro. Calabouços não são coisas que acontecem naturalmente, mas sim algo criado artificialmente que vem de seus ancestrais. Há muito tempo, um deus e seus aliados criaram um mundo e viveram em paz. No entanto, um dia, uma calamidade apareceu. Os subordinados de Deus usaram espadas mágicas, mas perderam a luta. Então, sua única chance foi trocar suas próprias vidas para afastar a calamidade. Naquele dia, eles desapareceram em partículas de luz. Nas terras onde aquelas partículas caíram, os humanos nasceram. Essa é uma teoria aceita. Muitos veem isso mais como um conto de fadas, e o próprio Edgar não acredita em Deus. Afinal, o Criador de tudo não poderia ter falhado em criá-lo e depois perder para uma calamidade. Essa teoria foi criada pelo Shinjin-kyo e nunca foi para ser levada a sério, mas essa é a primeira vez que Ash ouve esse nome. Shinjin-kyo é a religião mais aceita no nordeste do continente. Baseada nos Cavaleiros Sagrados de Aran, a doutrina é praticamente a mesma. Algumas coisas ditas como espadas mágicas realmente existem. Edgar concorda que vários pontos são reais. Por causa disso, ele acreditava que aqueles anciãos existiram, só que não tão poderosos quanto Deus. Em outras palavras, eles também deveriam ser humanos. O grupo de heróis nunca havia considerado isso, mas até Edgar não tem certeza de nada. Mesmo assim, um estudante desesperado aparece porque essa informação é confidencial. O problema é que Sérgio não sabe que o protagonista pode ouvir. Voltando ao assunto da verdadeira natureza dos calabouços, disse que este lugar pode ser uma construção dos antigos. Em outras palavras, as masmorras eram facilitadoras criadas para um propósito. Mas mesmo com essa ideia nova, o velho não consegue explicar 100%. Olano pergunta se Edgar já sabia disso, mas ele responde que não. Por isso o cavaleiro fica irritado, já que estavam em perigo, e eles discutem como irmãos mais velhos e mais novos. No caminho de volta, os outros cavaleiros vêm correndo. Todos estavam muito preocupados com eles. Mas para o herói, o foco agora era usar aquele elevador a seu favor. Talvez os mistérios das masmorras fossem resolvidos em breve. Vale, no entanto, parece preocupado, especialmente porque uma entrada de escada acabou de aparecer. Tanto as escadas quanto as paredes apareceram do nada. Em teoria, poderiam usar o elevador, mas dos 3 botões, o mais baixo não funciona. Talvez o artefato de energia não consiga enviar poder tão longe. Mas se houver outro lá embaixo para ativá-lo, pode funcionar. No fim, as coisas ainda não acabaram, e monstros ainda mais poderosos aguardam o grupo no próximo andar. No dia seguinte, no 19º andar, os lagartos não estão mais lá. Apesar de já terem renascido, nenhum pôde ser visto. Isso causou confusão, já que na noite anterior receberam um pedido de Edgar. Ele foi quem pediu para verificarem a situação dos lagartos lá. No fim, ele estava certo, já que os monstros deveriam reaparecer em um dia, mas por algum motivo, esses pararam de seguir a regra. É hora de chegar ao 18º andar. O problema é que, ao chegarem lá, não encontram um único sinal de vida. No 17º andar, pelo menos há algo. Parece que os monstros lá renasceram. O protagonista mata um com um golpe preciso de espada. Seus companheiros baixam a guarda, então os monstros começam a se reunir, mas como já confirmaram a teoria, decidem ir embora. No 2007º andar, o protagonista passa todas as informações para Edgar, que analisa tudo calmamente. O cavaleiro diz que estão encerrando a investigação aqui e pede para todos irem para fora. Além disso, ele também agradece aos caçadores pela ajuda nesta missão. No fim, o grupo conseguiu voltar vivo. Eles se saíram muito bem desta vez. Infelizmente, Olano precisa voltar à capital imediatamente, então se despedem com um pouco de tristeza.
No entanto, o herói também quer voltar para casa. De volta ao 20º andar, o cientista, Albedin, está quase terminando de copiar o script antigo. Assim que ele terminar, também irá embora. O problema é que uma mensagem fica para trás, marcando algum tipo de erro sobre uma anomalia na seção 23. Enquanto isso, no 40º andar da primeira masmorra, a ruiva faz uma festa. Ela crava sua lâmina em um monstro e o explode instantaneamente. Depois que tudo acaba, Miri do Esquadrão Diano se pergunta quanto vai receber. Na masmorra da primeira cidade, ela encontra a recepcionista da guilda. A ruiva diz que tudo correu bem e mostra tudo o que conseguiu coletar. Imediatamente, alguns puxa-sacos aparecem, pedindo para ela beber com eles e coisas assim. Nesse momento, ela pensa que precisa ir a outra cidade procurar o herói. No entanto, a vida na primeira cidade não foi nada mal, além de ter que lidar com esses esquisitos. Voltando o foco para um jornal, um jovem pergunta se é isso que ela está procurando. Então a ruiva olha com desespero, pois era um relatório sobre as novas conquistas do herói com a loira. Menciona a cidade onde estão e um pouco sobre a investigação, mas o que mais a irrita é a recompensa que perdeu. A ideia de que valeu a pena ficar na primeira cidade desaparece, mas pelo menos a motiva a continuar. A recepcionista tenta manter a garota ali. Ela pede ajuda genuinamente com outros trabalhos, e a ruiva não consegue recusar. A recepcionista diz que há trabalhos que pagam bem também, então Miri apenas garante que fará os que precisam de ajuda e depois sairá. Os monstros acima do andar 50 são difíceis. Algo diferente acontece lá. A ruiva corre para ver o que é, até encontrar alguém prestes a ser devorado por monstros. A pessoa é uma garotinha de cabelo roxo, e claro, ela está em apuros. Mas inesperadamente, ela levanta as mãos e solta um poderoso feitiço de relâmpago nos inimigos. Ela não era tão indefesa assim, mas apesar de acertar o alvo, eles ainda estavam vivos. Agora não havia mais nada a fazer, então a ruiva intervém e lança uma lança com toda a força, atingindo o oponente. Ela avança, pega a arma do corpo da besta e corta os outros que estavam desprotegidos. Depois, diz a garotinha para ficar escondida atrás dela. Os monstros se preparam para um contra-ataque, mas a ruiva não tem intenção de parar. Então, ela continua avançando e dando tudo de si, deixando a maga impressionada. Finalmente, é hora de acabar com o último, então a ruiva ataca e enxuga o suor com a vitória em suas mãos. No final, Miri vai até a criança, mas a garota está muito emocionada para responder perguntas. Disseram que ela chegou ao segundo calabouço da cidade sozinha. Na verdade, ela se tornou caçadora recentemente e estava se rebelando contra sua família, que é basicamente da capital real. O irmão dela faz parte do Instituto de Pesquisa, então a família focou a atenção nela com coisas relacionadas à política nobre, como um casamento forçado. Embora não pareça, por causa do casamento, a garota já tem 16 anos. Por causa de sua magia, quando completou 12, parou de envelhecer, mas isso nem sempre foi algo bom. De qualquer forma, a vida dela deveria ser só dela. Basicamente, ela fugiu de casa e se tornou caçadora para tentar ganhar seu próprio dinheiro, acabando assim. A garota nem tinha conseguido garantir comida e água, como uma idiota. Por isso, a ruiva avisa que calabouços não são lugares para brincar, e se ela não tiver maturidade, deve voltar para a mamãe e o papai. O problema é que a garota diz que não quer voltar para casa, e além disso, acha a irmã mais velha incrível, que apareceu do nada, mas a forma selvagem como ela cortou os monstros ficou na memória dela. Por causa disso, em vez de voltar, a garota sugere formar um grupo. Ela realmente quer aprender mais sobre ser caçadora, e sua expressão é tão fofa que é difícil recusar. Nesse caso, a ruiva diz que só ensinará o básico, mas será muito rígida. Mas a garota só ouve a primeira parte. De qualquer forma, elas começam a se apresentar, e a garotinha diz que se chama Rena Albadini. Nesse caso, enquanto ela vai lidar com mais um problema, a ruiva espera que seus companheiros estejam esperando. No segundo calabouço, no 17º andar, a protagonista aguarda o movimento de um monstro dentro do lago. Assim que o crocodilo aparece acima da água, ele imediatamente avança, faminto para devorar o herói. A protagonista pede ajuda à sua companheira, então ela dispara uma flecha bem no meio do rosto do crocodilo. Mais monstros chegam para causar problemas. Um deles ataca a protagonista, mas Ash é muito superior. Enquanto lutam, a loira avisa sobre os que vêm pela direita, e o herói faz sua parte derrotando todos. Os dois estão em ótima sintonia e depois coletam os materiais, vitoriosos. Um mês após a investigação, eles voltam às suas vidas normais, mas agora há muito mais caçadores do que antes, por causa do impacto da missão. Eles até fizeram várias entrevistas e receberam várias ofertas de recrutamento, mas recusaram usando a autoridade daquela adaga. No 23º andar, os heróis são recebidos calorosamente pelo cientista que ainda está trabalhando. Os lagartos dos 8º e 9º andares ainda não voltaram. Por causa disso, o 17º andar estava muito disputado. Foi difícil para o cientista que teve que sair da capital e ficar lá. Pelo menos ele tem as noites para protegê-lo e sabe que a investigação vai acabar logo. Nesse caso, o grupo se despediu e usou o elevador para ir ao próximo andar.
Em segundos eles conseguiram voltar à cidade. Onde quer que vão, as pessoas oferecem produtos e elogiam o casal. Eles são como celebridades agora. Na guilda, o protagonista diz que conseguiu alguns materiais de lagarto, mas de repente um grupo de bandidos aparece falando besteira. Eles insinuam que os heróis são puxa-sacos dos nobres, o que deixa a loira furiosa. Nesse caso, Tiane aparece para ajudar. Ela chega agindo bem provocativa, chamando os outros de fracos sem parar um segundo. Um dos caçadores estrangeiros a agarra, mas é derrubado imediatamente. Um segundo vem para vingar um amigo, mas também é derrotado. Se dependesse do herói, ele acalmaria a situação, mas até a loira queria dar alguns socos. No final, tudo acabou com ele se dando bem. O herói se desculpa com a recepcionista, mas eles estavam causando problemas até com os amigos. Por isso, eles não vão sair brigando. No dia seguinte, no terceiro andar, os cavaleiros explicaram as regras do elevador, e os estranhos ficaram ainda mais irritados. O caçador parece não querer, mas quem chega ao 20º andar recebe os benefícios, então não é difícil entender. Quanto mais ajuda, melhor. Nesse momento, alguém chega gritando para todos se afastarem. Incrivelmente, é aquele grupo de caçadores estrangeiros. Eles dizem que aqueles esqueletos são suas presas, mas o protagonista não entende nada. Um tempo depois, ele comenta que aqueles caçadores não têm educação. Ele entra na associação, mas há uma grande confusão lá. Os estrangeiros sempre causaram problemas lá. Pelo menos tinham fotos das vítimas, mas o protagonista não esperava que fossem os caçadores de ontem. Eles só encontraram 2 corpos, mesmo havendo 4 caçadores no grupo. Ninguém sabe os detalhes ainda, mas não havia como terem sido comidos. Do nada, Mei aparece pedindo para falar com eles. Ela lembra que o herói teve problemas recentes com caçadores e guildas. É diferente das licenças que eles têm. Elas funcionam da mesma forma, mas provam que pertencem e são protegidos por esta cidade. No entanto, eles precisam fazer uma entrevista com a chefe antes, que por acaso está no escritório agora. A verdade é que ela quase nunca está lá, então precisam aproveitar a oportunidade. Mai leva os dois até a sala pedindo permissão para entrar, e inesperadamente, a chefe é uma garota chamada Aurora. Asha cumprimenta, que é tanto a chefe da associação quanto a administradora do departamento de gestão da cidade. Aurora não visita a guilda com frequência porque é altamente qualificada. De qualquer forma, ela começa falando sobre a entrevista e diz que já ouviu um pouco sobre o herói. Nesse caso, ela os chamou lá porque queria vê-los pessoalmente. Indo direto ao ponto, a garota mostra como é a nova identificação. Apenas eles e o grupo de cabelos azuis terão isso. Em troca, os outros bons caçadores receberam tags de prata. No final, a Aurora diz que está ansiosa para ver o protagonista superando suas expectativas e estende a mão, dizendo que se encontrarão novamente em breve. Depois que saem do escritório, a loira comenta como a chefe é bonita como uma dica. Nesse caso, o herói diz que seu tipo é mais como a própria Uruka, o que a faz quase explodir de vergonha, mas ajuda a acalmar seu ciúme. Rumo ao 16º andar, a loira dispara algumas flechas que atingem perfeitamente as asas daqueles monstros voadores. Assim, eles caem derrotados, e Ash elogia sua companheira. Hoje, o grupo teve uma boa caçada. Mudando de assunto, Uruka pergunta se aqueles caçadores que morreram eram realmente tão imprudentes. Situações assim estavam se tornando comuns. Era difícil saber se eles não eram apenas tolos. O problema é que de repente o protagonista nota um grupo de colegas caídos. Os dois correm para ver se estão bem, mas não encontram nenhum deles respirando. Esses eram na verdade os membros restantes daquele grupo, e estavam com 2 outros caçadores aleatórios. Mas na hora, o protagonista nem pensou que isso poderia ser um mau presságio de algo maior. Poucos dias depois, a dupla foi convidada para um jantar com Bael. A loira em particular estava tão bem vestida que fez o herói se sentir tímido, mas ela também gostou do terno de Ash, e tudo foi tão estranho porque descobriram na última hora que teriam um jantar em um lugar chique que exigia essas roupas. Um mordomo guia o casal até o lugar certo, então eles entram e ficam surpresos ao encontrar a chefe e o homem loiro juntos. Basicamente, Bale quer apresentá-la novamente depois de tudo. Ela é sua esposa. Todos ficam sem palavras, mas agora pelo menos faz sentido que ela já tivesse ouvido sobre eles. Na verdade, Aurora ouviu tanto que ficou com ciúmes. A garota cresceu em um orfanato na cidade e começou a trabalhar como administradora assim que se tornou adulta, sendo promovida ao cargo mais alto em apenas 5 anos. E como Aurora impressionou até os nobres, ela também foi designada para um cargo na Associação de Caçadores. Bale foi quem a pediu em casamento. Eles pareciam se dar bem. Aurora explica que seu trabalho não é ruim, mas que está preocupada com os eventos recentes. Nesse caso, todas essas mortes estranhas e a falta de cautela dos caçadores, apesar das notícias de perigo. Então Bale afirmou que iria aumentar o número de cavaleiros no calabouço.
Ao final do jantar, o homem loiro diz que já falou com seu joalheiro favorito, e Ash diz que já pegou o tamanho da sua companheira. Assim, enquanto os dois conversavam, Aurora sugeriu sair com Iruka às vezes para comer juntas como amigas. No terceiro andar desta vez, o grupo decide usar as escadas. A multidão naquele andar parece maior que o normal, tanto que há até ferreiros e barracas de comida, além de um bordel, que Ash não deveria ter comentado. Pelo menos lá, não se via nada problemático. No 10º andar, ainda havia uma grande chance de alguém aparecer para ajudar uma pessoa ferida. Mas no 16º, é diferente, especialmente porque havia menos pessoas lá, a ajuda chegava muito tarde. Um caçador foi morto com um ferimento no peito, que não parece ter a ver com os pássaros. Além disso, ele tem uma marca no pescoço, e por algum motivo, sua língua está roxa, o que mostra que o ferimento no peito foi apenas uma distração. No final, a morte provavelmente foi causada por envenenamento, uma toxina de uma planta chamada Flor da Lua Roxa. E o grupo de heróis só sabe disso porque o loiro viu um caso durante uma investigação imperial. Mas o problema não é a planta, é que agora eles sabem que os acidentes são na verdade assassinatos. Embora seja óbvio que todos estão surpresos, o cara de cabelo azul se lembra de alguém conhecido como Devorador de Homens. Ele é um criminoso que persegue caçadores para roubá-los. O dungeon acaba sendo um bom lugar para crimes porque há pouca vigilância e monstros perigosos. Mas também há algo estranho, que é o fato de que até agora não encontraram um único corpo saqueado. Por isso, a última vítima pode ter sido a única assassinada pelo assassino ou por alguém que mata por prazer. De qualquer forma, tudo o que podem fazer é investigar, mas Bale pelo menos pede ao grupo de heróis para patrulhar junto com os cavaleiros. Eles estão entre os poucos capazes de ficar nos andares mais perigosos, e também são confiáveis. Nesse caso, o herói concorda, e o loiro fica muito agradecido. Se encontrarem o assassino, a ordem é capturá-lo vivo ou morto, mas Bale já avisa que vai ser um trabalho perigoso, o que é um pouco assustador. Afinal, estão falando de um assassino de caçadores. Mais tarde, Ash vai àquela joalheria e acha o lugar muito chique. Há um costume no reino de Rosibel de dar uma pulseira para a pessoa que você ama. Nesse caso, ele se aproxima timidamente da recepcionista e explica a situação. Ash solta que quer se casar com a pessoa a quem vai dar o presente um dia. Então a garota lhe mostra uma pulseira com um rubi, que carrega uma mensagem de intenção de casamento. E é exatamente essa que Ash escolhe. Algum tempo depois, o herói e Uruka se encontram com o Cavaleiro Fraga. Eles vão ao terceiro andar para começar a patrulha. Então alguns caçadores chamam sua atenção, mas dizem que não viram nada de estranho. Mesmo assim, o Cavaleiro acha ótimo que possam falar com eles tão facilmente. Mais tarde naquela noite, 2 caçadores vêm correndo em direção aos cavaleiros e só param para explicar que há um assassino ali. Um dos 2 diz que esse assassino é completamente insano e acha que ele ainda está por perto. Os 3 membros da patrulha correm até pararem porque finalmente encontram aquele assassino maluco em flagrante. No entanto, ele realmente parece algo verdadeiramente nojento. Ash tenta avisar Fraga que algo está errado, mas antes disso, o assassino começa a gritar e agir ainda mais louco. O cavaleiro pergunta o que está acontecendo com ele. No entanto, aquele homem parte para a luta com uma espada muito pesada que manda Frogger voando contra a parede. Embora o assassino não pareça forte, Ash se prepara para uma luta difícil. Então o homem pula e começa a testar força contra o protagonista. Todos os ataques do inimigo são rápidos e explosivos, mas o herói ainda recusa ajuda, especialmente porque, embora suas estatísticas sejam boas, sua habilidade com a espada é péssima. Isso significa que se ele conseguir uma boa oportunidade, Ash pode fazer o que faz agora, socando o rosto do lunático contra o chão com um golpe de joelho. O cara até desmaia, e tudo dá certo porque conseguiram prendê-lo. Então é decidido que o cavaleiro levará o criminoso para a sede. Mas antes disso, outro lunático aparece com as mãos cobertas de sangue, assustando a todos. Ele começa a atacar e diz que não é culpa dele, enquanto também demonstra uma força tremenda. Mas agora é o loiro quem fica irritado e dá um chute forte em seu rosto. Então Ash pensa que se os 2 algum dia brigarem, é melhor ele se desculpar primeiro. Na sala de interrogatório da associação, o primeiro assassino diz que não se lembra de nada. Ele se lembra de ter ido ao dungeon, mas grita que nunca mataria um membro do grupo que conhece há 10 anos, e sua reação parece genuína. No final, nada fica muito claro porque os outros suspeitos deram a mesma versão da história. Além disso, o mais estranho é pensar que o Devorador de Homens, que nunca apareceu, surgiria do nada. Mas até agora, corpos foram encontrados todos os dias, e quando o cavaleiro começou a investigar, os suspeitos começaram a aparecer também, como se fosse parte do plano de revelar os crimes aos poucos, e talvez o verdadeiro culpado estivesse usando caçadores inocentes para atacar outros. Nesse caso, deveria haver um objetivo, que provavelmente era o próprio reino de Rosibel. O reino estava crescendo rápido, e muito disso se devia à economia baseada em masmorras, que os caçadores ajudaram a desenvolver com seu trabalho. No momento, o país que mais os odeia é o Santo Reino de Arlon. É também de lá que vem a Flor da Lua Roxa. O Santo Reino acredita na história divina da criação e menospreza a pesquisa do mundo de Rosibel,
Logicamente, eles ainda não podem culpá-los, mas se for verdade, os ataques não se limitarão apenas à segunda cidade. A situação pode ser um ataque deliberado contra todo o reino. Nenhum suspeito foi pego tentando entrar ou sair das masmorras, então o culpado pode ter estado lá dentro o tempo todo. Mas isso também não era verdade, pois não havia registros, e como o caso vai ser difícil, eles vão pedir ajuda ao Olano. Algum tempo depois daquela conversa, os assassinatos continuaram, e a investigação também, sem sucesso, mas então uma revelação veio de um lugar inesperado. No terceiro andar da segunda masmorra, o grupo principal já estava cansado de procurar. Parecia que o Lard também estava entrevistando pessoas. Por coincidência, era uma garota vestindo apenas um biquíni, e não parecia muito trabalho. Depois de olhar as fotos dos caçadores capturados, a garota disse que eram clientes de um bordel. Ela estava prestes a se promover, mas outra garota e um cara a superaram. Pelo que Bale diz, o bordel é um dos pontos cegos deles, pois caçadores e pessoas comuns são colocados em listas separadas. Pessoas habilidosas podem fingir ser comuns para entrar lá e caçar suas presas que são caçadores. Mesmo assim, eles conseguiram encontrar algo, então o próximo passo era ir para o Distrito Sul. Todos os bordéis estão lá, e agora essa área é onde estão mais caçadores. Bale deu um aviso prévio para os trabalhadores saírem, então, com os cavaleiros preparados, o Homem Loiro diz que vão começar a busca agora. É difícil dizer se conseguirão pegar o culpado. A Mulher Loira estava pensando nisso. Como o culpado quer matar caçadores para afetar a economia, ela não acha que pegar apenas alguns assim vai mudar algo. Para prejudicar o reino, faria mais sentido ir atrás dos nobres ou talvez dos estudiosos. O verdadeiro cérebro do reino é a pesquisa e desenvolvimento de ferramentas mágicas. Os cientistas que vieram foram escoltados, mas os criminosos conseguiram atraí-los. E se os inimigos planejaram tudo o que o herói percebeu? Os bordéis eram uma armadilha. No momento em que ele descobre isso, uma explosão acontece. Os cavaleiros vão buscar ajuda, e tudo fica mais claro para Ash. Ash diz que precisam voltar rápido e ver se Albadine está bem, já que o objetivo do criminoso provavelmente é sequestrar os cientistas. A entrada já estava aberta, como eles pensavam, e o pior é que os dois encontram todos os guardas derrotados. Nesse momento, vários cientistas zumbis começam a descer as escadas, e eles parecem exatamente com os assassinos. Ao mesmo tempo, os culpados os avistam, e um deles está carregando um cientista no braço, que não é ninguém menos que Albadine. Como não precisam mais esconder os rostos, os criminosos se revelam antes de lutar. Eles são definitivamente adversários perigosos nesse caso. O herói se desculpa porque não vai segurar a mão. Divertido com isso, o homem levanta um dos braços e lança uma luz roxa sobre os dois. Imediatamente, o protagonista fica um pouco tonto. Ele cai de joelhos e o inimigo revela que está usando magia. Ele mal consegue ficar normal, mas sua companheira estava muito pior. Quando o inimigo a ordena que venha, a loira simplesmente começa a andar. Então o homem ordena que ela mate o herói, e ela imediatamente saca uma faca e aponta para o protagonista. O problema é que ela para e começa a chorar. Vendo isso, a garota diz para a outra matar o Ash, mas o cara acha melhor fazer o herói ver sua amada morrer. Só de pensar nisso, Ash encontra forças de todo lugar, corta a própria mão para recuperar o controle e se levanta pronto para acabar com tudo. Ash diz que vai salvar a Uruka. O cara acha que é uma piada. Ele ordena que Kay vá lutar contra Ash. A garota usa uma faca diferente e ataca com muita força, quase acertando o rosto do herói. Além disso, ela também investe várias vezes muito perto do estômago dele. Não dá pra negar que ela é boa. A garota usa a mão esquerda como distração e mira em pontos vitais com a faca na mão direita. Não foi só por causa da magia que os cavaleiros perderam. Mesmo que Ash a derrote, o garoto ainda tem um refém. Kay diz que o protagonista não vai conseguir. Ele agradece pelo aviso. O herói percebe que o próximo ataque deve vir da direita, mas a garota previu esse pensamento e desmaiou. O ritmo de luta dela é estranho, como de uma verdadeira assassina. Kay continua zombando dele enquanto ataca. Isso é uma forma de tentar irritá-lo, mas Ash sabe disso. A situação era arriscada, mas o protagonista decidiu armar uma armadilha. Ele esperou ela passar para atacar de cima. A garota achou que essa era sua chance também e mudou seu ataque para uma estocada, mas era exatamente o que o herói queria, então ele deixou a faca perfurar sua própria mão. Assim, conseguiu prender a garota e golpeou seu braço com a empunhadura da espada, deixando-a inconsciente no chão. O cara imediatamente avisa que tem um refém, mas Ash age mais rápido, jogando sua espada e acertando-o bem no meio do peito. O mago tenta retaliar com outro feitiço, mas o herói se aproxima mais rápido e dá um soco forte no peito do bandido. Ambos são derrotados, e a loira desmaia após o controle acabar. Então ela começa a acordar aos poucos e lembrar de tudo. Graças a Deus, Uruka está bem, mas ela diz que teve um sonho estranho em um lugar escuro, ouvindo alguém mandando ela matar Ash. Mesmo assim, ela nunca faria isso. Então o herói abraça a garota e agradece do fundo do coração. Pouco depois, os cavaleiros chegam. Ash os avisa sobre os bandidos, e Bale ordena que os soldados os prendam imediatamente. Bale se desculpa e diz que está tudo bem na casa de tolerância.
Agora o plano é levar os dois para serem interrogados por Olano. Alguns cientistas começam a falar sobre controle mental quando acordam desesperados para colocar os experimentos no papel. Então Albedin aparece, dizendo que está com ciúmes deles. Ela agradece e diz que desmaiou só porque tem resistência mágica, afinal. Ela também é uma maga, mas avisa a loira para ter cuidado, pois pode sofrer efeitos colaterais. O protagonista recebe primeiros socorros e dizem que ele terá que descansar a mão esquerda. Então a loira diz que vai cuidar dele, e Ash acaba concordando, fazendo tudo terminar bem. Algum tempo depois, as vendas são tiradas dos bandidos no Instituto de Pesquisa, e quando percebem, estão diante do Marquês e guiando os dois por alguns tipos de prisioneiros, bem bizarros, o que assusta os pequenos criminosos. Finalmente, chega a hora de conhecer o chefe cientista do lugar. O mercado fala com ele explicando toda a situação com uma expressão de raiva bem clara. Afinal, os dois mataram soldados e causaram problemas. Além disso, Elano sabe que o homem é Alan, um instrutor de segunda classe da Corporação Divina. Afinal, assim como eles têm espiões, o reino de Rosibel também os tem. Quanto ao que farão com eles, o reino decidiu que uma forma de reparar o dano é usar os dois para experimentos. O chefe cientista, por exemplo, já quer testar a atividade cerebral do Alan durante um feitiço e uma nova droga na garota. Então o aluno deixa o acadêmico fazer o que quiser e nem olha para trás. 2 dias depois que os culpados foram capturados, a loira ainda alimenta o protagonista à mão, mesmo com a mão dele boa. De qualquer forma, ele abre a boca sem resistir e come como um bom menino. O problema é que todos continuam olhando, mas Ash não se importa muito. De qualquer forma, ele chama a garota e coloca o que comprou na mesa, abrindo e mostrando a pulseira. Ruka fica chocada. Ash explica que é um costume do reino para pessoas que se amam, mas isso só deixa a garota ainda mais vermelha de vergonha. De qualquer forma, Ash confessa que a ama, então a loira não consegue segurar e começa a chorar, dizendo que também o ama. Na verdade, ela sempre o amou, odiou quando aquela mulher o roubou, então nunca deixará algo assim acontecer de novo. Ash diz mais uma vez que a ama e agora recebe ainda mais atenção, mas é de pessoas desejando felicidade ao casal, então a garota e o protagonista aproveitam esse momento feliz se abraçando. No dia seguinte, nosso herói acorda cedo com uma visita. Alguém trouxe uma carta de seu senhor, era um convite de Bale. Quando a garota pergunta, ele explica que haverá uma cerimônia em 2 dias pela última missão, e isso significa que eles podem tirar o dia de folga. No Distrito Norte, no Castelo Quentin, chega o dia da cerimônia. O mordomo leva os dois até o local, e quando chegam, todos os amigos estão lá, bem vestidos. A garota de cabelo azul está incrível, e os caras musculosos também. No entanto, um deles nota a pulseira e aponta que foi um presente do protagonista, então eles parabenizam o novo casal. Mesmo assim, a outra garota ainda se joga em cima de Ash falando sobre poligamia, o que deixa Uruka furiosa. A loira está a um passo de socar a companheira, e isso deixa os caras musculosos com ciúmes. De qualquer forma, alguns barulhos vêm de fora, e finalmente, os nobres do reino se juntam à cerimônia. O homem de bigode é a pessoa que o herói conheceu no trem mágico, e acaba que ele é o pai da loira. Este é o conde, então o herói o agradece, dizendo que deve uma dívida à sua cidade. Mas os dois se cumprimentam como se já estivessem quites. Antes da cerimônia, Olano diz que há mais alguém para apresentar. Os dois caminham pelo corredor junto com a loira até que o Marquês diz que chegaram. Atrás da porta está uma senhora muito idosa. O grupo do herói não sabe realmente quem ela é, então Olano diz que a apresentará. Esta é a condessa Luiz C. Zabiola, a chefe da família Zabiola. Vash não entende o que alguém tão importante quer dizer a um caçador, mas a verdade é que ela é neta daquele cavaleiro de armadura negra. O avô Lloyd entrou na masmorra quando ela era pequena, mas nunca voltou, então tiveram que usar um caixão vazio no funeral. Por isso, ela agradece ao protagonista por salvar seu parente. Ash diz que, sinceramente, foi uma honra lutar contra um cavaleiro tão grande. O herói nunca havia lutado contra alguém tão forte, então ele teve uma morte digna de um cavaleiro. E ouvir isso fez a senhora chorar só de lembrar como ele era, até que ela terminou agradecendo-o novamente. A investigação só terminou tão bem por causa dos esforços de todos, então os envolvidos receberam agradecimentos. Além disso, todos os caçadores receberão 500 mil em dinheiro, o que é insano e já faz os caras musculosos pensarem no que vão gastar. Em seguida, presentes individuais serão dados a quem mais contribuiu, então o herói é chamado. Por causa das investigações, além daquela questão com o Cavaleiro Negro inesperadamente, ele receberá uma espada notável. Apesar da surpresa do protagonista, isso é coisa do Marquês. Por enquanto, decidiram deixar os detalhes para depois, mas mesmo assim, Ash agradece. Assim, a parte das recompensas termina. É hora do banquete. Claro que todos aproveitam. Mas em um momento, Olano pede um segundo ao herói, pois há algo importante a discutir. Brindando com um bom vinho, eles começam a falar sobre os últimos eventos. No entanto, havia algo acontecendo com a rainha. Por algum motivo, ela não disse nada, mas o herói acha normal não ser tão importante.
Elano, por outro lado, ainda está desconfiado. O homem usou um feitiço de controle mental no alvo, o que é surpreendente, e as condições para ativá-lo eram estar em uma masmorra com alguém de confiança. Além disso, após cumprir o comando, havia outro para o assassino se matar em segredo. Agora, quanto ao motivo que Ash conhece, não tem a ver com dinheiro. Olano concorda, pois eles eram agentes da fé divina. Existem facções extremistas no reino de Arlen, como puderam ver, o que mostra que nem eles estão completamente unidos. Há uma pequena nação chamada Bolero perto de Arlen. É um lugar montanhoso que produz muito ouro e prata mágicos. Isso significa que fizeram o povo abandonar sua antiga fé e desistir do que protegeram por gerações. Além disso, há mais uma coisa que Olana quer perguntar. Aparentemente, aqueles dois que foram capturados nunca usaram veneno, e isso choca a todos. É um fato que corpos envenenados foram encontrados. Portanto, deve haver alguém no reino matando pessoas sem ser notado. Na masmorra da outra cidade, a ruiva diz a Hem para agir rápido. Imediatamente, magia elétrica é usada, que funciona muito bem em todos os monstros. Depois de deixá-los todos arrasados, a ruiva diz que é hora. E ela parte para a ação, eliminando-os com sua lança de aço. Miri emana uma aura incrível em direção ao discípulo. Na masmorra da primeira cidade, surge o assunto de que agora há bem menos caçadores lá. Isso porque a maioria se transferiu para a segunda cidade. Mas pelo menos ainda era possível ganhar algum bom dinheiro lá. Ren ajuda muito com sua magia, e falando nele, ele está comendo doces agora. Miri se despede da recepcionista, e enquanto caminha pela cidade, fica claro que ela já está se tornando famosa. De qualquer forma, ele vai voltar ao calabouço, e para a recepcionista, é o momento perfeito. Eles receberam uma mensagem dos cavaleiros que terminaram a investigação no 10º andar, o que significa que devem ir para o 11º. Uma semana depois, no 10º andar, como sempre, os mesmos caçadores confiáveis são chamados e cavaleiros armados com espadas mágicas. Depois que os caçadores verificam se o lugar é seguro, os cientistas vão entrar e só no final os caçadores normais. Assim, 2 grupos serão formados, com o grupo de Janus e o grupo da Deusa da Espada sendo os primeiros a entrar. Ash se despede dos amigos e recebe um voto de confiança de Bael. Finalmente, os grupos começam a entrar. Está tão escuro que precisam de mais lanternas, mas não demora para chegarem. Parecia que o lugar já estava aberto desde o começo. Os cavaleiros começam a colocar algumas luzes na parede, mas o protagonista percebe logo que este não é um andar como os outros. Tudo mais parece uma sala de espera de hospital, e há até cadeiras muito confortáveis. No canto da sala, parece que a passagem está ali. Há uma boa chance de haver monstros por perto. Depois de andar um pouco mais, o protagonista encontra uma porta. Ele pede ao companheiro para iluminar o caminho, coloca toda a sua força e abre aquela porta de ferro. O problema é que acaba sendo uma pequena sala sem monstros. No meio, há uma caixa vermelha, então eles esperam que não haja nada nojento dentro. Como precaução, o herói pede ao grupo para se afastar. E fica assustado, mas abre a caixa, e parece que nada acontece. No entanto, dentro há algo como uma furadeira, que as pessoas da Idade Média não reconhecem e acham que pode ser uma relíquia. Algo assim deixaria o cientista maluco. E isso também significava um bônus para todos. De qualquer forma, a Deusa da Espada silencia o herói porque houve alguns barulhos. Ash achou que poderiam ser monstros, e parece que ele estava certo. Ele entra em pânico, pois são muitos de uma vez. O herói nunca viu golems antes. Eles são mais comuns no primeiro calabouço, e há vários tipos além disso. Tem muitos deles. Um dos cavaleiros usa uma bomba de fumaça como distração, mas os monstros passam muito rápido. Quase ao mesmo tempo, um deles ataca o herói. Ele tenta mordê-lo, mas é atingido com o cabo da espada. Todos recuam. A cabeça do monstro fica amassada, mas nem parece que isso mudou algo. Afinal, a besta vem novamente, travando força contra o protagonista. Mas desta vez, quando as lâminas colidem, é o protagonista quem sai perdendo. Ash mal recua a tempo e se reúne com o resto de seus companheiros. Mas todos esses problemas neste novo andar só deixam Ash mais empolgado. A Deusa da Espada toma a iniciativa de continuar atacando. Ela crava sua lâmina na cabeça de um golem e o mata com isso. O protagonista nem tem tempo de agradecê-la. Todos precisam lutar com todas as suas forças. Uruka entrega outra espada ao herói. Ash pergunta qual é a fraqueza deles, então a garota explica que precisam focar no rosto para atingir o núcleo. Isso é mais fácil de dizer do que fazer, mas Ash vai ter que fazer do jeito difícil. Ele desvia de um passo de monstro na cabeça e crava a lâmina onde lhe disseram. Assim, o garoto descobre que é verdade e passa a informação para os outros. Todos os caçadores lutam com força,
cuidando uns dos outros. Ash insiste que só precisam aguentar mais um pouco, e logo conseguem terminar tudo. A espada da Tânia ficou inutilizada após a batalha. Pelo menos todos estavam bem. Um cavaleiro, no entanto, pede uma espada ao herói. Depois de tudo, eles tinham muitos feridos e todas as armas estavam quebradas. Eles iam recuar, mas outro inimigo aparece. O pânico é real, mas o monstro para ao encontrar um escudo e começa a cavar. Parece que ele só reage ao metal, então um cavaleiro consegue acabar com a criatura rapidamente. A ideia agora é usar metal como isca, mas o equipamento de todos está no limite, então não havia motivo para arriscar. Além disso, eles também trouxeram um dos corpos metálicos do monstro, o que aparentemente os deixou felizes. Sobre os gatinhos, os cabeçudos perguntam se conseguem lidar com eles, e o herói explica que o problema é lidar com grupos. Como eles reagem ao metal, os golems são como os inimigos naturais dos caçadores, mas agora o segundo grupo vai sabendo disso, e parece que a equipe Janus vai como guia. No caminho, o grupo acha que não vale a pena se estressar até que o herói encontre outra área aberta. Lá tem mesas e cadeiras, e também dá para ver alguns painéis de vidro, como se as pessoas tivessem vivido ali. De qualquer forma, os cavaleiros pedem para continuar, e o corredor se divide em 3 caminhos. O protagonista vê que há monstros no da esquerda, então um cabeçudo diz para não desperdiçar armas com isso, especialmente porque ele tem uma ideia melhor. Pelo menos, foi isso que ele disse, porque ele simplesmente ficou só de sunga, e essa foi a pior ideia possível com mulheres no grupo. O Saitama de desconto entra todo confiante e fica na frente das criaturas, e elas não ligam a mínima. Na cabeça do Saitama, ele estava arrasando, mas ainda assim era incrivelmente estúpido. Ao mesmo tempo, no 20º andar, os cientistas se preparam para começar a dissecar o corpo do golem. No segundo golpe, Baldi entra com uma espada e a joga no chão. Naquele exato momento, os monstros são atraídos para ela, viram as costas para ele e ficam no metal. Então, se tirarem seu equipamento metálico, ficarão bem. Um pouco depois, todos começam a guardar suas coisas. Fazia um bom tempo que ninguém via um monstro, e a loira descobriu que estavam em um beco sem saída. O problema é que, no final, há uma porta deslizante que não reconhecem, mas pelo menos notam que há uma abertura embaixo. Nesse caso, Ash percebe que pode ser uma porta, mas assim que estava prestes a fazer algo, a cabeça de um golem apareceu. Era como se tivesse saído pela parede. Então, os caçadores foram ver e perceberam que havia vários do outro lado. Aparentemente, eles estavam se escondendo lá, mas abrir a porta pode não ser uma boa ideia. Na próxima vez, Bael quer enviar todos juntos e, após considerar tudo, decide que Ash deve liderar. De volta ao 21º andar, o grupo vai para a direita. Há mais salas à frente, mas nada de importante. Dentro de outra sala, há uma bola de metal misteriosa. Saitama já começa a pensar que pode ser uma relíquia, mas a bola se desdobra em um monstro caracol, que ataca sem pensar 2 vezes. O protagonista grita para todos correrem, mas o monstro é grande e muito rápido. Ruka aponta para o lado e avisa Ash que há mais 2 daquelas criaturas. Por algum motivo, eles agem de forma diferente e, para piorar, há muitas aranhas também. Talvez o grito do caracol chame as aranhas, e infelizmente, o grupo está completamente cercado. O monstro caracol parece dar uma ordem, e as aranhas ficam hipnotizadas. Ash se lembra do problema com metal, então os cavaleiros avançam confiantes, jogando fora seus equipamentos. Mesmo assim, as aranhas continuam avançando, desobedecendo ao que aprenderam antes. Quando o caranguejo fez aquele som, os olhos das aranhas mudaram de cor. Basicamente, são elas que estão dando as ordens. Outro monstro vem correndo e ataca o corpo do protagonista, fazendo-o sentir uma dor intensa. A loira vem imediatamente ajudar. Ela pergunta se o herói está bem, e ele grita que precisam voltar. Todos tentam correr para as escadas enquanto são perseguidos por centenas de aranhas ao mesmo tempo. Estavam prestes a ser pegos, então, infelizmente, 3 cavaleiros ficaram para trás. O líder grita desesperadamente para os outros fugirem, e o herói tenta argumentar, mas ele já tomou sua decisão. Nesse ritmo, todos seriam mortos. E para evitar que isso acontecesse, os cavaleiros concordaram em se sacrificar. Pelo menos Ash não deixou suas emoções dominarem. Então, enquanto os monstros devoravam seus companheiros, ele se concentrou em escapar. No final, a responsabilidade sempre recai sobre o líder. Mesmo que tentem, confortar o protagonista é difícil. De qualquer forma, Bale grita que amanhã vão exterminar aqueles caranguejos. Ash imediatamente pergunta se pode ir também, e o loiro diz que ele não precisa assumir a responsabilidade. A questão é que seu desejo de ir não era por culpa, mas por um senso de dever. E claro, Yurika não vai deixar o herói ir sozinho. No dia seguinte, o herói tenta cumprimentar um cavaleiro, mas ele simplesmente se afasta. Nesse momento, Frega se aproxima para pedir desculpas.
Ele explica que o outro cavaleiro se chama Max e que é o irmão mais novo do capitão que morreu ontem, então, obviamente, ele está irritado. No caminho, o protagonista continua compartilhando tudo o que sabe. Max diz para ele agir apenas como guia, que o resto é trabalho deles. Em outra sala, a bola de metal é encontrada novamente. Ash estava prestes a explicar uma estratégia, mas Max correu para frente com seu martelo para esmagar a criatura. Claro, ela acordou imediatamente, então o cara continua atacando repetidamente. O problema é que o protagonista percebeu que o caranguejo chamou seus amigos. Depois que eles se libertam, o plano vai por água abaixo. O herói tenta desferir um golpe com a espada, mas a armadura é dura demais para cortar. Obviamente, precisam cortar as articulações. O protagonista tenta, mas as pernas o bloqueiam. Além disso, mais daquelas aranhas aparecem, então o herói pensa que podem se dar mal como no outro dia. A loira não hesita antes de começar a disparar suas flechas especiais, e esse estilo de luta realmente funciona, mas há monstros demais para lidar. Ash nota a cor diferente nos olhos da aranha e mal desvia de um ataque que vem em sua direção. Fica claro que espadas normais não cortam isso, precisam de algo pesado, como um martelo. Para piorar, uma aranha agarra o antebraço do Ash. Ele se solta imediatamente e joga o monstro no chão, mas isso faz pensar em uma estratégia. Desta vez, o caranguejo vem atrás dele, e os braços do protagonista já não estão em boas condições. Mesmo assim, ele transforma uma aranha em um espeto e a esmaga contra o caranguejo, quebrando várias partes dele. Assim ele simulou um martelo. Agora só resta um caranguejo os liderando, mas o herói não tem mais uma espada. Vendo isso, Max lhe lança uma, que na verdade é uma espada mágica. O cavaleiro trouxe uma carregada de mana, então com essa espada ele poderia causar um grande dano. O protagonista avança, pedindo para a garota loira segurar a linha. Enquanto ela dispara flechas explosivas nos monstros, o herói foca no chefe. Ele crava a espada bem no centro do desgraçado. Seu antebraço não para de doer, e infelizmente, a facada não foi profunda o suficiente. Mesmo assim, como essa era a última chance do protagonista, ele não desistiu e chutou a espada onde estava cravada. Dessa forma, o monstro foi perfurado de ponta a ponta. Ash avisa os cavaleiros para não relaxarem ainda, mas os olhos da aranha ficam vermelhos novamente. Eles atacam o caranguejo em si. No final, suas prioridades mudaram. Graças a Deus, Max também conseguiu vingar seu irmão. De volta ao 26º andar, o protagonista vai tratar suas feridas, que felizmente não são graves. Ele tem sorte de não precisarem recorrer a métodos extremos. A magia de cura ainda é difícil de entender porque parece um milagre. O problema é que apenas algumas pessoas podem usá-la, e ela consome muita mana. Pelo menos deram ao protagonista uma poção por dia. De repente, uma confusão se forma. Alguém está dando uma boa bronca em Max por ser imprudente. Isso faz Edgar sair para checar a situação no 21º andar, e claro, os dois vão juntos. Os materiais desse golem são diferentes dos da primeira cidade. Albadine acha que é pelo menos 2 vezes mais duro, e isso os faz falar sobre fazer experimentos. De qualquer forma, Edgar cortou a conversa. Ash tentou explicar que a gema azul precisava de mais atenção, mas no final, todos foram ao local. Enquanto andava por lá, Edgar continua confirmando sua teoria sobre a criação das masmorras, mas então várias aranhas de ferro aparecem. Bale grita para usarem as espadas descartáveis como isca, e a estratégia funciona muito bem. Depois, ele diz para começarem a se mover novamente e acabar com as aranhas. Felizmente, esses monstros seguem padrões fixos. Bale conta a Edgar sobre as aranhas e o modo de operação do caranguejo, e o herói explica que eles devem focar primeiro na que está no comando. Contra golems, usuários de magia elétrica são sempre melhores. E falando nisso, Edgar comenta que há um bom na primeira cidade. Nesta cidade, no entanto, não há nenhum, então a única opção é usar força bruta, talvez com uma besta, que por coincidência os cientistas já têm um protótipo desenvolvido. Quanto a onde vem, acredita-se que seja debaixo daquela porta. Eles descobrirão de qualquer forma se forem mais fundo. No final, todos chegam ao local do cristal, e no momento em que entram, o velho fica impressionado. Sérgio entrega um equipamento que o mago usa. Então, para a surpresa do velho, o número 100 aparece no leitor. Edgar diz que Sua Majestade ficará muito satisfeita, então pede uma caixa, embrulha o cristal em um pano e coloca dentro, resolvendo a situação. Mas o nível de segurança que tinham deixou o herói curioso. Indo ao castelo do reino, uma reunião acontece onde a rainha Clarice diz que entende o pedido do Império. Se não dessem armas mágicas, a aliança não se manteria. A decisão seria difícil, mas alguém entrou na sala interrompendo a discussão porque tinha uma mensagem urgente para entregar.
Então a rainha leu e começou a rir alto porque era um aviso sobre a descoberta da joia. Imediatamente, Claros decide dar as armas de segunda geração ao Império, o que choca muito os conselheiros. No entanto, ela fala com seu engenheiro-chefe, e ele informa que as de quarta geração já estão prontas. Por isso, essas não serão perdidas. Mesmo assim, nunca tinham dado isso a outro país antes, mas a rainha estava cheia de misericórdia. Afinal, ela poderia colocar um plano em ação agora. Ao mesmo tempo, Olana estava na primeira cidade. Ele se desculpou pelo atraso e por chamá-los de repente. No entanto, havia algo que ele queria discutir em particular com a ruiva e com seu discípulo mago.